Podcast Papagaio Falante. Oferecimento Supermarket. Oferecimento Supermarket. Mais de 120 lojas. É preço, é perto, é Supermarket. Betpix, só a original. Betpix.io. E Mais Cabelo, líder em transplantes e tratamentos capilares no Brasil. Está entrando no ar, Papagaio Falante. Começando no horário, Por incrível que pariu. Estamos começando no horário. Eu sempre falei, eu sou britânico, meu irmão. Você é britanicamente atrasado. Não, nunca você tô atrasado. É o cara mais cara de pau do mundo. Culpa é minha, mas eu nunca tô atrasado. Nunca, né, Nunca tô Sérgio? atrasado. Quer dizer, eu cheguei aqui pontualmente, começamos pontualmente. Porque quando é pra começar pontualmente, é pontualmente, bicho. Ah, é? Agora fica nesse blá, 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 blá. Sei, que é o seguinte, bicho. Semana passada, como é que foi? Eu chego no prédio, meu irmão, as pessoas vêm me beijar, vem me agarrar, me rasga. Ídolo, tempo, né? É o tempo que o artista tem para o público. Com o seu público, entendeu? né? Para carinhar o seu público. Isso, Rabelo. Um dia você vai entender isso. Vou entender. Um dia eu vou ter fãs. Um dia você vai entender isso, porra. Um dia eu vou ter fãs. Você já apareceu no Fantástico alguma vez na tua vida? Não, graças a Deus. Nem crime, nem nada. É por isso que não acontece essas coisas contigo, porque eu já apareci. Qual no foi Fantástico, o crime? Estava procurando. Que você estava sendo procurado? Cruzada! Galera, obrigado. Inscreva-se no canal aí. Vamos lá, toca o sininho, marca a gente que o papagaio está voando. Estamos começando. Muito obrigado pelo seu carinho. Vocês votaram a gente lá como os 20 melhores podcasts do Brasil. Pelo IBEST. O IBEST é o Oscar da internet. É o Oscar. E não sei como aconteceu isso. 15 milhões de pessoas Papagaio votando. Falante. O Papagaio Falante está entre os 20 melhores podcasts, videocasts pelo IBEST! Obrigado pelo seu carinho. Estamos aí. E hoje vai bombar, porque hoje esse cara, meu irmão... Pô, eu sou fã, velho. Esse cara fez muita gente dar muita risada. Muita risada. Uma geração aí que... Ele cuidava da depressão das pessoas, porque as pessoas estavam deprimidas. Aí quando assistiam eles na televisão... Toda semana tava lá marcando. Risada, é verdade. Se divertiu. Ele tem uma missão, levar alegria para as pessoas, que isso é muito importante. Toda a sua turma, né, cara? Aquela turma maravilhosa. Porque eles marcaram época mesmo uma época na televisão brasileira. E marcam até hoje, né? Tá aí. Marcam até hoje, mas eles marcaram naquela época, meu irmão. E ele ainda continua fazendo muita arte, né? Por aqui. Agora é documentarista, o cara é cineasta. O cara é tudo, Ele é muito talentoso, ele é muito carismático. Apresente ele, Rabelo! Vamos receber o Caceta. Ou o Planeta. Cláudio Manuel. Eu gostei da voz de receber caceta. Essa foi essa. Vamos essa voz de receber caceta. Você sempre rima. Não, é porque eu tô mudando. O pessoal tá reclamando muito que eu só faço a mesma coisa todo dia. Eu falei assim, vou parar de fazer a mesma coisa. Tu vai atrás de todo mundo. Isso não é todo mundo. Mas ficar rimando também é uma coisa chata. Tu vai atrás de todo mundo, meu irmão? Não, eu vou atrás de quem fala aqui. 2, 3 pessoas devem ter falado isso. Você vai atrás. Meu irmão, vai na tua intuição. A minha intuição é que eu não estou com rimas boas. Então eu vou te fazer o rima, vamos lá. Vamos lá. Ele não é o Papai Noel. Vamos receber o Cláudio Manuel. Vem aí, Cláudio Manuel, que é sopa no mel. E não é o Papai Noel. É isso, pronto. Não é Papai Noel, mas fica esperto se ele mexe nele, em você, o seu pincel. O Cláudio... Fala, meu querido. O Cláudio Manuel, porra, meu irmão. Pô, que honra, velho. Tu tem história. Nossa, cara. Nossa, história você tem geografia, você tem matemática, tem biologia, tem tudo. Pô, fala sério. Não, para, pô. Você começou lá no TV Pirata, foi o primeiro? Na televisão, TV Pirata foi final dos 80, né? 88, 89, por aí. Mas a gente já tinha começado na parada do humor, que a gente chama da fase do pré-amadorismo. A gente fazia jornalzinho, negócio, ali anos 70, 80, final da ditadura militar. Mas era assim, era um jornalzinho que a gente vendia no Baixo Gávea, de mesa em mesa, para tentar... Né, um chaveco com as meninas. Você era do Caceta. Eu era do Caceta. A gente começou fazendo isso no... O que aconteceu é o seguinte, Beto, Hélio e Madureira eram da engenharia do Fundão. Aí fizeram um jornalzinho lá, de graça, fazer graça lá. E o mote principal era Não Tem Mulher na Engenharia, que era uma triste realidade daqueles tempos duros.
E aí, quando eles decidiram que o jornal ia ser além da faculdade, chamaram eu e o Bussunda. Em 1980, a gente entrou pro jornalzinho para fazer um jornal de humor. Mas totalmente precário, se quando dava, saía, quando não dava, não saía. No mimeógrafo, aquela coisa. Mimeógrafo é foda, né? Mimeógrafo aquele cheirinho de álcool, inebriante. E vendia ali, e essa onda era meio para vender a edição, para juntar dinheiro para fazer a outra. Aí um belo dia surgiu um outro grupo chamado Planeta Diário, jamais, entre aspas, profissa, já nas bancas. A gente bateu na editora lá do Planeta Diário. Pô, vocês estão editando Planeta Diário aí, não querem outra publicação? Eles toparam. A gente começou a fazer na mesma editora, mas 2 grupos separados. Até que o Jô saiu da Globo, foi para o SBT, abriu uma vaga grande, que era o Jô. E aí, para um projeto de humor novo, que chamava o TV Pirata, era comandado pelo Guel Arraes e pelo Cláudio Paiva. Sim. O Cláudio Paiva cuidava da redação, chamou a galera, não só do Caceta, Planeta, mas a galera de quadrinhos, do teatro, do besterol. O cara tava ligado, hein? Tinha Fala Bela, Luiz Fernando Veríssimo, Pedro Cardoso, tudo na redação. Fora o elenco, que também era estelar. Né? Aí quando o TV Pirata acabou, porque o Pantanal chegou, a primeira versão, né? O nome da manchete. Outra foi 90. Naufragou toda. O Pantanal fundou toda a programação da Globo. E aí a gente veio com um programa próprio, já que a gente estreou em 92. Foi isso. Mas vocês começaram com a Doris, né? Em 90, entre o Pirata e o Caceta e Planeta, teve um programa mensal chamado Doris para Maiores, com a Doris Guise. Que era uma gata, que era uma gata, linda, maravilhosa. E só que a Doris era jornalista. Quando a gente começou com o programa que era mais escracho, e nosso lema era jornalismo de mentira, humorismo, verdade, e a gente não se achava ator, nem era. Então a gente fazia reportagem na rua, ficou assim meio uma galera de jornalismo raiz, achando, pô, que troço é esse, que confusão é essa, tá desmoralizando o jornalismo. E teve uma pressão que eu acho, que ela chegou assim, não, que ela no meio do programa já falou que não queria fazer, que ela não queria fazer humor, ela queria fazer jornalismo. A gente falou, o programa chamava Doris para Maiores. Ela, a dona do programa, falou que não queria mais fazer. A gente falou, pô, eu me lembro desse programa. Você não, eu falei, 91, falei, você não contrataria o Boris Casoy, que a gente falou, para fazer Boris para Maiores. Acabou, né? E não deu outra. Aí o Bonis chegou assim na época. Bonis para Maiores. O Bonis já tinha falado, quando acabou a TV Pirata, eu falei assim, olha, faz programa novo aí, que senão tá todo mundo na rua. A gente correu atrás, propusemos o Caceta e Planeta Urgente, os caras gostaram do programa, mas a gente não era conhecido. Aí a Doris era conhecida, mas não tinha programa. Juntou nisso. Mas quando a Doris saiu, a gente ficou ali a neném. Aí a gente propôs em 92 o Caceta e Planeta Urgente, aí aceitaram, a gente ficou até 2012, 20 anos. Velho, dali fizeram história, né? Eu me lembro disso, bicho. Tu conheceu o Bussunda e o outro maluco lá no colégio de aplicação, ali na Lagoa? Pô, aquele colégio, meu irmão, só estudava ali. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Naquela época, porque eu também sou dessa época aí, naquela época, esse colégio ficava ali do lado daquela igreja da Lagoa. E continua lá. E continua lá. Perto do tablado ali. Mas era aquela época que, porra, meu irmão, esses colégios só entrava que era realmente muito inteligente. Era muito difícil entrar. Tinha uma galera que pulava o muro também. Tinha os inteligentes mas não era muito difícil entrar, era colégio estadual. Porque isso era do federal. Tinha um exame para entrar, não era rala para entrar. Só que, assim, na verdade, o que aconteceu é o seguinte, quando eu entrei, eu passei, fiz o exame, passei o diabo, eu fui para a sala do irmão do Bussunda, do Marcos. E aí comecei a frequentar a casa deles, o Bussunda era mais caçula, eu era da idade do irmão do meio, e tinha o mais velho que era o Sérgio. Só que o Sérgio e o Bussunda eram flamenguistas, e o do meio era tricolor azul dele. E era na era do Zico, aquela galera. Porra, época de ouro, né? A gente morava dentro do Maracanã, assistia treino na Gávea. Então eu fiquei muito mais próximo do Bussunda e do Sérgio por causa de pelada, que a gente era peladeiro pra caramba, jogava bola todo dia. E por causa do Flamengo. Então, assim, o Bussunda não estudou na aplicação, mas quem estudou na aplicação foi o Madureira e os irmãos do Bussunda. E aí a gente ficou, mas era a mesma galera. Você tinha 12 anos de idade? Por aí. E vocês ficaram amigos desde essa época? Cara, eu conheci o Bussunda, ele tinha 9 anos. Pô, que maneiro, amigo raiz, né? Amigo raiz. Daí amigo de verdade, aquele amigo que não tem tempo, aliás, até tempo ruim que se dane, a gente segue adiante. Amigo até hoje, morreu, mas continua amigo, eu fiz até uma série para o Globoplay dedicada a ele, chamei o Amigo Bussunda, que eu lancei na época dos 15 anos da morte dele,
Que era meio isso mesmo, assim, meio essa coisa pela amizade mesmo, que eu acho que... porra, bicho. Todo mundo que chegou dessa trajetória sabe o que é amigo de... Amigo de amigo lá, né? Amigo de colher, amigo de 12 anos de idade, porra, meu irmão. E a gente passou por muitas coisas. Então era bem isso. Primeiro, vamos lá. Era idade, época e oportunidade de turma. Tanto a gente vê de turma de colégio, como você pensa, tinha a turma do Pasquim, o Asdrubal trouxe trombone, a turma... Então, qual é a grande diferença nossa também? A gente chega na Globo, por exemplo, vendendo jornalzinho, de turma também. A gente não é um elenco, a gente não foi escolhido assim, um gordo, um negão... A gente já chegou assim. Então, também, e a gente também era um programa diferente porque a gente escrevia e atuava. Então, quando a gente batia a corda e cabeceava, também a gente era meio também controlava tudo. A gente escrevia o texto, a gente... Tinha um total controle, né? E também, assim, começamos também, como a gente teve êxito de Ibope, que é o que mais importa... que é funcionando, a gente não era o programa de humor de maior audiência, a gente era o programa de maior audiência. A gente só perdia para o Jornal Nacional, Novela das 9, Galo de Fantástico, Globo Repórter, o cacete. Então a gente começou a ter uma moral também de propor coisas que nenhum programa de humor fazia. Por exemplo, nenhum programa de humor viajava. Nenhum programa de humor... Então a gente não só viajou o Brasil todo, a gente foi na Antártida. A gente foi... Qual era o objetivo? A gente foi na Antártida, no Polo Sul, para contar uma piada onde nenhum ser humano tivesse contato. Então a gente foi para a base brasileira, pegou helicóptero, aí chegou lá onde dava mais para chegar e botou a piada mais babaca do mundo. Já tinha uma coisa assim, que foi o Hélio e o Madureira, só ia dois assim, e o Hélio, por causa daquela coisa, para não poder se perder, né? Que é a única coisa que não era branca, né? Porque o troço era o Hélio. Então o Hélio ficava ali de junto para poder a gente não se perder. Então a gente foi Copa do Mundo, né? 94, 98 e 2006. 2002 não deu para ir, por causa de coisas da Globo. Mas quando a gente chegou em 94, por exemplo, assim, a galera de Copa do Mundo, a gente causou, porque a gente não era o primeiro programa de humor brasileiro aí na Copa do Mundo, era o primeiro programa de humor aí. O americano não tinha a menor ideia que troço era aquele, italiano. Por mais que fosse esporte, por mais que fosse futebol, é aquele negócio, Copa do Mundo é coisa séria. Aí tu chegava uns camaradas, de roupa... que vocês iam de personagem, né, cara? Vocês iam meio de maluco, de doido. A segurança da FIFA não entendia, porque a gente tinha credencial, mas a gente chegava com a bola na cabeça, chegava... Então os caras... Aí eu falei assim, não, é jornalista. Não é. Né? Não é jogador, não é. Entendeu? É preparador, não é. Então a gente tinha essa coisa ali... E também era o diferencial disso, que quando a gente chegava, por exemplo, nos treinos lá na Copa, os jogadores se amarravam, né? Eles adoravam, uma transa... Então, uma facilidade, né? A gente foi à Olimpíada, a gente subiu a rampa do Planalto, então a gente... Várias coisas que a gente fez... Subiu a rampa do Planalto? Várias vezes. Tu tinha um personagem que era um presidente, não tinha um personagem que era... Não, eu tive um que foi candidato. O sem dente, seu Crespo. O cara era maluco aí. Não, era muito engraçado. O seu Crespo foi uma onda assim, que a gente aproveitou disso. O que aconteceu? Quando a gente começou a zoar a política, teve um belo ano que nem começou a reclamar e falou assim, não, só pode fazer... A lei eleitoral, não foi a lei, chegou assim, só pode fazer piada com político se fizer com todo mundo. Então, assim, só que na eleição presidente no primeiro turno, tem 20 candidatos. Não dá para fazer piada com 20 Quem era nessa época aí? Cara, essa era a primeira do Lula. Era Lula, Serra, Ciro, Almirante Fortuna, Joaquim Levy, o diabo, todo mundo aí. Aí a gente chegou a fazer, não dá para fazer piada com todo mundo no primeiro turno, que é gente pra caramba, então a gente lançou um candidato próprio, que era o nosso, e no segundo turno, quando tivesse só dois, a gente zoava os dois que sobraram lá na frente. Então a gente lançou o nosso, que era um personagem nosso, que era o Seu Crespo, que era eu que fazia. Como é que era o seu Crespo? Faz aí, faz aí. Eu garanto, agora como é que o... Era bobagem. Era um cara que vendia um camelô eletrônico e falou assim, agora é muito mais barato. O cara falava umas coisas assim. E na verdade, era para ser um empresário picareta. Só que na hora que eu fui gravar, estava tocando a música do Mamonas. Os Mamonas já tinham falecido há um tempo. Só que o Dinho falava assim... E aí, tudo muito bonito. Aí eu peguei aquilo e peguei um abraço. Foi dali que veio. Só que não era nada, era um quadro do programa normal. Só que veio com essa lei, a gente resolveu, então, vamos lançar o Seu Crespo para presidente.
E a gente lançou o Seu Crespo para presidente dentro do programa, normal. Assim, foi bem votado ele, né? A gente chamava otário eleitoral gratuito. E era normal, assim. Então, o Seu Crespo prometendo coisa dentro do programa. E um belo dia, quando já estava chegando perto da eleição, a gente teve a ideia de falar, vamos fazer um comício de verdade. Aí a gente acabou o programa, Maria Paula era apresentadora, e falou, dia tal, em São Paulo, na Praça da República, o comício de final da campanha do Seu Crespo. Todo mundo lá só fez isso. E a gente escreveu, né, os discursos e participação. Tinha lá Fala Mansa, Jair Rodrigues. Fizeram como se fosse mesmo. Um comício mesmo. mesmo. E fomos para São Paulo. Maria Paula de apresentadora, eu de candidato. Mas os filmaram, artistas estavam lá? Não, a gente convidou. Quem topou, um abraço. O Traje a Rigor, né, o Ira. Porra. E a gente pegava as letras dos caras e fazia na linguagem do Seu Crespo, eles cantando lá. Nessa língua meio idiota. Agora, cueque, essas coisas. E aí eu ficava lá, tipo assim... Beleza, chegamos lá na Praça de São Paulo, Praça da República. Quando chegam lá, meu irmão, tem na internet esse troço, um negócio avassalador. Aí a primeira coisa que falou assim, o negão chegou, não, eu me caracterizei, né? Pintava dente, cara sem dente, bigode, barriga de travesseiro, negócio todo mambembe. Aí você disse assim, não, que a Ana Maria Braga quer falar com você, tá ao vivo. Eu falei, cara, eu de candidato, né? Não era eu, Cláudio Manuel. E não tinha texto, aí Louro José, não, candidato, eu entrei ao vivo. Aí falei assim, quais são as suas propostas? Eu falei, não tem proposta, tem proposta, tá. É a prova do meu salário mínimo, será o máximo. Eu fiquei só falando bobagem e fomos para o começo. Só que a PM estimou em 15 mil pessoas. Então você olha assim. E a galera que foi para lá não era figuração, a galera que foi para lá de boa. Entendeu? Mesmo. Então você chegou a sentir assim. Desde menina de peito de fora em cima de otário. Cara, multidão sempre tem um camarada que carrega e não come, né? Aquele cara que fica carregando aquela moça. O amigo. Aí tinha assim, o povo não tem dente, Seu Crespo é o presidente. Aí turma não sei de onde matando aula com Seu Crespo. Então a gente chegou assim. Então essa era uma piada que quando a gente chegou lá, brother, tu chega e fica assim, caramba, é o poder da piada. Porque na época também, a gente tinha feito isso antes, assim, na Copa de 2002. Copa de 2002 teve um negócio que, quem não lembra, foi no Japão, Coreia, ia passar de madrugada. O Brasil se classificou em 5º lugar, então ninguém levava fé no Brasil. E a Globo resolveu fazer um corte de despesas, situações dele, e cortou o humor, que era a gente ia, mas não foi. Aí, beleza, ficamos fazendo piada aqui com a torcida, até aquelas fanfest, não sei o quê. Vamos lá, não sei o quê. Aí, quando chegamos na véspera da final, a gente falou, cara, se o Brasil ganhar da Alemanha, que era a final, a seleção não vai estar aqui. Entendeu? Então, o jogo era no domingo, a seleção não vai estar aqui. Então, a gente botou um carro de bombeiro, a gente se vestiu de seleção. Então, o Bussunda era o Ronaldo. Era o Ronaldo, eu lembro. O Hélio era o Ronaldo Gaúcho. O Beto era o Filipão. A gente lá... E fomos assim, se o Brasil perder, a gente enfia o carro do bombeiro no rabo, não vai fazer nada. O Brasil ganhou. Aí o Brasil ganhou, a gente foi lá assistir o jogo junto no hotelzinho lá no Arpoador, o carro do bombeiro lá parado. Quando o Brasil ganhou, a gente se caracterizou, saiu todo mundo, só isso, em cima do carro do bombeiro, todo mundo... E a galera, mano, juntou atrás, né, bicho? Não tinha seleção, a gente passou a ser a seleção. E na medida que o tempo foi passando, ali media, mas a galera, estava todo mundo chamado embaixo. E era muito engraçado que os caras ficavam assim, viu o Beto de Filipão, ficavam assim, Filipão, tu nunca chamou o Romário. Os caras ficavam xingando o personagem. E aí a gente sacou que essa onda também era muito legal, de você fazer uma piada na massa. Isso antes, depois Pânico fez muito. Isso pra gente era o tesão. E, na verdade, tu conhece isso, que tu adora fazer presepada no meio de galera, e a coisa mais legal é isso, entendeu? Isso aí, porque estúdio tudo bem, é maneiro, mas a gente é humorista de rua. Sim, entendeu? Assim, a gente gravava, eu me lembro que quando a gente gravou a final do Brasileiro de 92, o Flamengo ganhou do Botafogo, e foi uma tragédia, o Maracanã era tão lotado que caiu gente. Lembro disso. E a gente estava filmando lá quando teve aquele negócio, e tinha um outro programa filmando lá também. E foi um negócio Maracanã assim, e os caras cancelaram a gravação por causa de segurança, não sei o quê. E a gente estava com o programa para ir pro ar, a gente falou assim, cara, assim... Aí ele falou, mas vocês não têm... Cara, eu vou Maracanã desde criança, velho. Assim, eu vi ali, porra...
Pelé, Zico, Diabo. Cara, Maracanã nunca me deu medo. Então a gente tinha essa coisa meio raiz, que na verdade a gente é peladeiro. É por causa da geral, né? Lembra da geral? Não, eu fui da Flá Geral, velho. Eu era da Flá Geral. Ninguém jogava mijo lá de cima. Cara. Um negócio muito legal na geral. Mas eles faziam muito. Até na geral tinha um negócio raiz. Eu já fui na geral, já tomei mijada na Não, gente, além da mijada, tinha um negócio maneiro, que tinha um portão na geral. Hoje não tem mais geral, não é mais assim. Que no intervalo você juntava uma galera, juntava-se moeda, a galera, todo mundo duro, e dava para um funcionário lá para abrir o portão, e a gente passava parqueba no segundo tempo. Só que o camarada fazia jogo duro, assim, só abria assim quando já estava a gente querendo já ver o jogo antes de voltar ao intervalo. E o cara tinha um apelido carinhoso, que a gente falava assim, seu suborno! Seu suborno! A gente chamava o cara assim, pô, com todo respeito. Seu suborno! Pô, seu suborno, abre aí, seu suborno! Famoso, aí a gente suborno! Seu suborno, pô! E eles deixavam vocês subirem pra... Subia, seu suborno era de fé. Que maravilha! Geral do Maraca. Tu pegou. Seu Geraldo, pô, seu suborno. Seu suborno. Foi da Flá Geral, pô. Que maravilha, cara. E tu tem saudade dessa época da parada, assim, você às vezes... Cara, saudade, esse é um negócio de... Vamos lá, saudade é uma faca de 2 legumes, né? Que ao mesmo tempo tem um negócio gostoso, né? Que você lembra, como você até saudade de pessoas, de momento, da juventude. Mas também você fica preso nesse lugar que fica assim, ai, meus tempos, eu também, pô, parece que já morreu, né, brother? Com certeza. Tem muita coisa aí que virar, né? Que tá vindo, que acontece, tá todo mundo aí, entendeu? Você fez um documentário do Simonal, né? Foi muito maneiro aquela parada. Eu assisti, cara. Muito bom. O Simonal foi muito injustiçado, todos os negócios aí eu vi. Então, todos os documentários cara, na verdade, assim, ele foi muito injustiçado, o Simonal, na vida real, né, cara? Você conseguiu passar isso no documentário? Você como músico... Não, nunca comi músico. Eu não como músico. Você come músico? Você come músico, nunca comi músico. Mas a questão assim, qual é? Na verdade, você estava lá, sou um camarada meio agoniado, também essa história, assim, a gente meio tem esse comichão. Estava lá fazia a redação final, atuava, né? Fazia a redação inicial também do Caceta. E eu queria também experimentar a direção, eu queria o documentário. Eu sempre gostei muito de documentário e também eu não queria meio assim encarar de cara a direção de ator. Eu falei, aí eu fiquei procurando uma história, li um livro um dia, lendo o livro do Nelson Motta, chama Noites Tropicais, ele falou de várias coisas, tem um capítulo dele com a Elis Regina. É maravilhoso esse livro. E tem um com o Simonal. Eu, quando eu li o livro do Simonal, eu falei, caramba, que história, velho. Eu me lembrava de molequinho do Simonal, mas não tinha idade pé show. Meu limão, os festivais. Aí eu falei, caramba, rapaz, como é que é essa história, não sei o quê. Aí fui correndo atrás dos filhos dele, babá. Eu mesmo que banquei o documentário, que o Simonal, ele era tão proscrito, ele era tão soterrado, que era assim, quando eu ia, tentar parcerias, né, patrocínio, não sei o quê, você chegava assim, você falava de Simonal, ou o cara não tinha a menor ideia de quem você estava falando e não estava interessado. Jura? Eu não sabia quem você estava falando. Ou o cara tinha ideia aí que não queria mesmo. Aí o cara sabia, não, eu não quero me meter nisso, não sei o quê. Mas até hoje isso? Não, naquela época que eu fiz. Mas não foi tão tempo atrás. Mas o Simonal já tinha isso. O que me interessou nele foi meio isso. Assim, todo mundo perguntava, mas ele fez mesmo, ele foi dedo duro. Isso aí eu não quero. Eu não sou do judiciário, eu não sou investigador. O que me interessava na história era exatamente assim. Como é que um camarada que chegou onde ele chegou, vindo da onde ele veio, por um tropeço, por um deslize, por uma coisa, desmorona tudo e aquilo não tem perdão. Entendeu? Digamos, por quê, né, cara? Por várias razões. Conta aí. Eu acho que as razões são as pessoas... Eu vi. As pessoas têm que tirar as suas conclusões. Eu acho que são vários componentes, tá? Você tem a época... Eu acho que vocês até depois isentam ele. O que é que tem? Ele tem um erro grave, não é pouca coisa. Eles convencem ele, ou ele se convence que ele está sendo roubado. Contador lá, a história do contador. Passando ele para trás, ele resolve, ou convence ele que ele tinha que dar uma dura no contador. O contador é espancado. Isso foi o erro. Isso não é erro, não, isso é crime. É crime. Aí, e ele usou lá as seguranças dele, que aí começou aquele negócio de que seriam policiais, levaram o cara na sede do DOPS na época, e o cara foi torturado, cacete, para confessar esse roubo. Aí o que acontece? Com o Simonal... O cara confessou o roubo?
O cara confessou na base da porrada. O cara confessou. É melhor confessar. Mas levou choque elétrico no saco, cacete. Então, confessou, mas falou... Depois ele falou que confessou mediante tortura. Aí o que acontece nessa história? O cara confessou. O crime é complicado, um negócio sério. Só que o Simonal, para escapar dessa acusação, dessa truculência, o que é que ele faz? Ele fala assim, eu não tenho nada a ver com isso. O cara foi preso no DOPS, esse cara deve ser subversivo, ser comunista. Eu sou a favor do regime militar. Aí nesse momento ele se coloca... Aí ele se politiza. Até aí ele era um cara que estava lá, meu limão, meu limoeiro, vamos dançar. Ganhando dinheiro pra cacete, aí o cara chega, ele, segundo consta, foi uma posição da defesa dele. Eu não tenho nada a ver com isso. Vão investigar quem pegou esse cara, porque se ele foi pego pelo DOPS, ele deve ter envolvimento com organizações clandestinas. Ou seja, politizou o caso. Ao ele se politizar e se dizer a favor da ditadura, toda a categoria, toda caiu em cima dele. Aí qual é a questão? Você chega assim, 1971, governo Médici, a censura pesada pra caramba, tortura, prisões e o cacete. Se o cara fosse a favor da ditadura ou tivesse alguma ligação com a ditadura, ele seria protegido por esse sistema. Ele não cairia em desgraça justamente no momento onde digamos assim, o governo militar está bombando, está proibindo. Cacete. Se ele fosse um homem do regime, era muito mais fácil ele ser protegido do que ele ser processado como ele foi. Ele foi processado, condenado a 4 anos de cadeia por extorsão, sequestro e o cacete. E os agentes que torturaram não foram julgados, porque o cara falou assim, o juiz falou assim, eu não tenho competência para julgar esses caras. Esses caras é um regime de exceção, que a justiça militar que julga. Agora, o Wilson Simonal, que é civil, ele. Então, na verdade, o próprio... Ele foi preso, tudo ele? Ele foi preso, só que ele foi solto um pouco tempo depois, que um grande amigo dele, o maestro Erlon Chaves, que era da banda da pilantragem, caramba, não sei o quê, morreu com ataque cardíaco. Aí ele conseguiu um mandato para sair para o enterro e conseguiu também um mandato para não voltar à cadeia. Mas, a partir daí, qual é o problema? Isso é um delito grave, um erro grave, um crime, com a pena que foi dada de 4 anos, isso aqui. Essa pena foi estabelecida. O problema é que a punição ao Simonal não foi por nada disso. A punição ao Simonal é que cismaram ou disseram que ele seria um delator do regime militar. Ele seria um dedo duro, X9. Ele pegou essa pecha. Só que o problema é assim, nunca apareceu ninguém, um delatado. Eu não sei o quê. Então ele pegou por um crime que nem é crime, que delação não é crime. Tanto que tem disco dentro do museu, o diabo. Mas por uma coisa que era vista como muito errada eticamente, que o X9 nunca é bem visto, né? O caguete. Na escola, né? Sim, mas uma coisa é o cara não ser bem visto, outra coisa é o cara ser totalmente... Acabar, o cara nunca mais pode fazer show. Nada. Acabou a vida dele. Músico que quisesse... Então, nessa história, na verdade, serviu para mim também como uma certa loja que eu abri de um novo negócio. Não era só humorista, não só fazia humor, eu queria fazer documentários. Aí, quando o programa acabou, isso para mim foi útil também, que eu segui nesse filão. Aí eu fiz Chacrinha, que você conheceu. Sim. Eu fiz 2 documentários sobre humor, que é um sobre humor na época da ditadura, que chama Tá Rindo de Que? Humor e Ditadura, e o outro sobre a abertura democrática, quando a gente surge, caceta, né? Que chama Rindo à Toa, Humor Sem Limite. Fiz Chacrinha, fiz a série sobre o Bussunda. Agora, acabei de lançar pela Netflix, foi o primeiro trabalho que eu fiz na Netflix, e o primeiro trabalho que eu fiz também no tal do True Crime, que foi sobre o caso Nardoni, Isabela Nardoni. Cara? Que a gente lançou agora. Fez esse aí, Fez agora. E lançou agora. E esse foi uma surpresa, que a gente sabia que era um caso forte. A gente sabia que ia acontecer, esperava uma repercussão no Brasil, mas ela deu uma repercussão muito grande no mundo. Ficou no top, tem 40 países. Ficou no ranking do top 5 nos Estados Unidos 3 semanas. A gente ficou em primeiro lugar Inglaterra, França, Croácia. Entendeu? Diego mandou assim, canal das coisas de lançamento, de vídeo. Paquistão, Índia. Então a gente não esperava esse... Sucesso mundial, não, né? Foi assim, o caso do Nardoni. Modéstia à parte, assim, obviamente a gente não tinha a menor ideia de que o caso transcendesse o Brasil. No máximo,
vizinho, Portugal. Sim. Mas um lugar que a língua não tem nada a ver, os costumes não tem nada a ver, como o Paquistão, Croácia, Nova Zelândia. Então, foi uma surpresa. Então, dentro dessa coisa eu estou com uma produtora que eu dirijo e também produzo os documentários. Então, já estou mais tempo, muito mais, assim, digamos, afastado da ficção e afastado do humor. Não, é engraçado que você saiu do humor para casos seríssimos, né, bicho? Por exemplo, a história do Simonal, uma história muito triste, né? Quer dizer, uma coisa muito séria. Essa história do Nardoni, então... eu tô dizendo... Mas eu adoro uma puta história, cara. Não, eu tô dizendo... Eu acho história, essa coisa de você, aquela coisa de você, o livro que você agarra e não larga, o filme que você... A série que você quer ver, entendeu? Eu acho que toda história que, tipo, se te toma, entendeu? Você tem uma boa chance que também conseguir que os espectadores sejam tomados por ela. Quando tem, com certeza. Quando tem risada, emoção, né? Vida, pulsante, Simonal. Todo mundo pergunta assim, eu adorei. Mas por que você foi fazer o documentário de Simonal? Eu falei, a pergunta é por que ninguém tinha feito antes? Exatamente. Porque é uma história que a bola tá quicando, você só tá esperando. Como é que uma história daquele tamanho, ninguém Simonal, pra quem não sabe... Eu já tinha lido tudo sobre ele. Essa geração nova aí que tá vendo a gente aí, às vezes tem muita gente que não sabe. Simonal foi um ídolo nacional que explodiu e de repente morreu sem nada. Né? E ele teve assim, vamos lá. E ele conseguiu naquela época, sendo preto, isso que eu falava. Uma coisa inédita, porque né? Uma coisa assim, você tinha ídolos, né, pretos, não sei o que, com várias coisas, mas assim, dentro de uma caixa, né? O samba... O humor, Grande Otelo, aquele cara cômico. O Simonal era um cara que ele vira o primeiro artista do país como um cantor ali sem essa distinção racial. Ele não era um cantor de samba, ele era um negão pintoso, passador de rodo, cheio de carrão. Então tem um negócio assim também. Tem uma coisa até no documentário que o Tony Tornado fala isso. Fala assim, o Roberto Carlos tinha lá um Mercedes, não sei o que, outra coisa. O Rony Von tinha um Pontiac... Simonal tinha 5, né, velho? Ele falou assim, é muito pro negão, né, mano? E ele brincava com isso, né? Pra ter fonfon, trabalhei. Pra ter fonfon, trabalhei. Ele tinha essa coisa assim, que uma coisa é o camarada que chega ali no pianinho, de leve, e sem ser muito notado, e vai lá comendo pelas beiradas. Ele chegava ali. Quebrava tudo. Ele era uma coisa assim, ele é quase um Muhammad Ali, esse cara, esse negão. Eu me lembro dele, esse negão atitude, esse negão que chega, passador de rodo. Só que você pensa assim, todos os negões atitudes na época da ditadura militar meio se ferraram. Tony Tornado foi preso uma porrada de vezes, porque era exatamente Black Power, Paulo César Caju, Jairzinho foram para a França. Paulo César Caju deu mais de 20 mil entrevistas falando que ele foi embora do Brasil exatamente porque ninguém implicava com o cabelo Black Power dele, com as camisas dele, porque ele pegava a loura. Então tinha toda uma coisa aí que você não sabia o seu lugar. O Jorge Benjó fala muito isso, porque ele falava para o Simonal, vai embora do Brasil, rapaz, se manda, entendeu? Porque você chegou a um lugar também, que quando eu entrevistava as pessoas sobre o Simonal, era muito engraçado, que as pessoas que gostavam muito do Simonal falavam assim, não, tem que ver também que o negão era marrento pra caramba, mas falando bem dele, ali. E as pessoas que não gostavam dele falaram assim, mas você tem que ver também que o negão era arrogante pra caramba, o negão era metido a besta pra caramba. Então eu ficava assim, eu pensei assim, se o cara fosse ruivo, ele ia ser só arrogante, não ia ser um ruivo arrogante. Se o cara fosse louro, ele não ia ser ele ia ser só marrento. Agora tu chega assim, se tu é negão, é melhor não ser arrogante. E se tu for arrogante, é melhor não ser negão. Porque a galera agora não aguenta os dois. Entendeu? Se você ser negão, é melhor tu ser... Chega não, hoje, graças a Deus, hoje todo mundo está tendo seu lugar, sendo reconhecido. Há 50 anos atrás. Ele tem uma história do filho dele, ele fala assim, que ele morava do Max e do Simoninha. Mas o Max que contou que eles moravam numa cobertura duplex em Ipanema. Ele era certamente o único negro, preto, que morava numa cobertura duplex naquela época. A mãe deles era branca, loura, e quando ela desceu no elevador uma vez com os 3 meninos, a menina mais velha, os 2, mas o Max era bebê, contava isso, tinha uma mulher de um tenente que morava no 2º andar e se sentiu humilhada, porque quem morava na cobertura eram eles, e quando entrou eles entraram no elevador, ela cuspiu. Que isso? No negócio de meio assim, e ela ficou indignada.
Falou pro Simonal, o Simonal ficou também indignado, mas o Simonal resolveu assim, o que ele fez? Ele começou a usar só smoking no prédio para dizer que ele estava acima disso. Aí o cara falou assim, mostrou que ele era muito mais elegante que todo mundo ali. Então o cara tinha uma onda ali, mas também tinha essa coisa que também tinha uma coisa, tinha uma coisa carioca, tinha uma coisa malandra. Ele tinha todo um carisma, né, cara? Agora também tinha essa coisa também, né? Que o camarada chegava, o Boni fala isso no documentário, né? Que o camarada chega assim, Chico Anísio fala isso também, que o camarada chega, o marido teme que o cara vai passar o rodo, que o cara não chega na humildade, o cara não chega na timidez, né? O cara chega chegando. Então, também gera seus inimigos, seus desafetos, seus antipatizantes também. Era um ano... A gente viveu um ano muito louco, né, brother? Hoje em dia mudou tudo, hoje em dia tá tudo mudado, tá tudo diferente, né, cara? As pessoas, até para as pessoas entenderem o que a gente viveu é complicado, né, bicho? Eu tava vendo o negócio do Mussum aí. Você viu o filme do Mussum aí? Não vi ainda, mas tô doido pra ver, que eu gostava muito dele. Quando a gente fez a revista, que a gente tinha revista antes do programa, a gente fazia entrevistas. A gente chegou a entrevistar o Mussum na casa dele. Ele tinha uma réplica de um boteco na casa dele, do Manteca. Um botequim mesmo, um botequim dentro da casa dele. Ele adorava uma... Porra, a gente... Porra, a gente saiu de lá, velho. Mas não é torto, não. E ele era muito legal. E tem uma coisa curiosa, que quando ele faleceu, o Bussunda herdou os sapatos do Mussum. Então, assim, que o Mussum calçava 46, mas o Bussunda também. E aí, quando o Bussunda ganhou assim de figurino, né, pra gente usar no programa, e tinha escrito Mussum no sapato, então o Bussunda herdou, não sei, que pegou agora os sapatos do Bussunda, que passou do Mussum pro Bussunda. Então a gente tinha no figurino um monte de sapato do Mussum. Eu adorava eles. Cara, eu era muito fã de Chico Anísio, Trapalhões. Pois é, e aí essa mudança do humor, dessa coisa agora de ter que tomar cuidado para falar as coisas, como é que você vê essa... Você acha que o Caceta podia se passar hoje? Cara, vamos lá, todo mundo pergunta assim, a gente sempre fez piada focado no que estava acontecendo. Então, assim, nossa fonte de inspiração era Jornal Nacional, Novela das 9, entendeu? Fantástico. Que a gente, é isso que o povo brasileiro vê, é isso que o povo brasileiro conhece. Não adianta você fazer piada do que o cara não sabe o que você está falando. Então, a gente... Eu não acho que a gente, hoje, você levaria uma paulada na cabeça e, de repente, vou fazer piada de 30 anos atrás só porque... Então, a gente não fazia piada de 1960, a gente fazia piada de 1980, 1990, 2000. Então, não acho assim, acho que quem faz humor sempre se adapta. A gente fazia uma revista que só tinha baixaria. Quando a gente foi fazer televisão, a gente sabia que não podia fazer a mesma coisa. Não era o mesmo público, não era o mesmo alcance. Uma coisa é a gente falar para 3 amigos, outra coisa é você falar para 3 milhões, entendeu? As pessoas têm seus valores, seus incômodos, não sei o quê. Então é o seguinte, tem muita coisa que melhorou para muito. Por exemplo, eu estava conversando com você antes. Na década de 80, 90, quando a gente começou, se você não fosse contratado por uma emissora de televisão, todas as suas ideias, todo o seu talento ia ficar... Bom, se o Chico Anísio não tivesse saído do Ceará para o Rio de Janeiro e contratado, ninguém saberia quem era Chico Anísio, o gênio como era Chico Anísio. O menino Whindersson Nunes, ele hoje é bilionário, tem avião, caramba, ele começou no quarto dele, Teresina, sem camisa, com um telefone, entendeu? Então, quando a gente começou em 1980 e pouco, se existissem 50 câmeras numa cidade como o Rio de Janeiro, todas estavam na mão de emissoras de televisão. Hoje, num celular, o camarada faz um longa-metragem. Então, tem várias coisas. Quando você chega assim também, não faço mais, o humor acabou. Eu falei, como você recebia o humor antigamente? Que você, nas terças-feiras, passava depois da novela o Caceta. Depois, no sábado, passava o Zorra, antes de assistir o Chico. Não sei o quê. Primeiro, todo mundo assistia junto, as mesmas coisas. Era outra coisa. Todo mundo fazia. A novela da Odete Roitman deu 90 e tanto % de Ibope. A novela era ótima, mas diz muito mais da época do que a novela, porque as pessoas também não viam, não tinha outra coisa para ver. Via todo mundo a mesma coisa. Era falta de opção mesmo. Então você chega assim... Hegemonia. Então você pega assim, bom, quando a gente pensa na telinha, a televisão, mudou muito. Mas se você pensa que a telinha hoje é o seu celular, a quantidade de piada que você recebe por dia, de outra forma, não é na forma de programa, não é na forma... Só de quantidade de babaquice que você recebe por dia, nunca existiu isso na história da humanidade. Outra coisa, stand-up.
podcast, entendeu? Quantidade, isso, cara, você fala assim, na época do TV Pirata, a gente parodiava a televisão. A televisão tinha 3 canais, 4 canais, 5 canais. Quantos canais tem hoje? Bilhões. Porque canal não é mais de televisão. 200. Canal é de, no YouTube, é de tudo. De tudo, Quantos canais de podcast tem? Porra. Então nessa cena, não dá para ficar reclamando que, no meu tempo, querendo uma coisa. Vamos lá, quando alguém não gostava de uma piada do TV Pirata, o cara tinha que ir no correio, né, velho? O cara tinha assim, o cara tinha que escrever uma carta. O cara tinha que ter uma vontade de não gostar do cara. Vai lá, botar selo, bota lá. Aí tu já recebe aquela casa que o cara falando, tu nem lembrar que piada o cara tá falando. Hoje, o camarada, no microsegundo, não só ele te manda. Quando te manda 1 milhão. Se quiser mandar robô, manda. Então, e nisso também é o seguinte, também é legal, porque você é um veículo de comunicação, todo mundo é um veículo de comunicação. Então, todo mundo está disputando a mesma coisa. Então, com muitos veículos também dá colisão. Todo mundo está disputando audiência, influência, patrocínio. Então, às vezes, uma opinião não é só uma opinião. Um cancelamento não é só um cancelamento. Tem muito interesse nisso também. O camarada, às vezes, está cancelando um rival. Quando, às vezes, o camarada vai numa empresa e, se você der patrocínio dele, não sei o quê, bababá, porque ele falou uma bobagem, não sei o quê, e bota um outro cara maneiro no lugar. Tem empresa, por exemplo, que aconteceu uma barbaridade. Vamos lá, sem citar o nome. Um preto é espancado dentro da empresa e morre, né? Um cliente. O que é que você faz? Você contratar influencers para melhorar a imagem da empresa. Todo mundo começa a falar que a empresa está fazendo coisa. Agora, a família do cara não foi indenizada até hoje. Entendeu? Assim, então você tem muita coisa também que é farofa. É para, tá todo mundo jogando um pouco por uma arquibancada também. E dentro desse tipo, hoje eu vi um camarada falando desse também, que eu não tinha a menor ideia, que fala assim, na época medieval, que é conhecido como a época das trevas, até não sei que século, o riso era visto como algo diabólico, algo que você flertava com pecado. O riso era mal visto. A ideia é que você estava abrindo a porta para Satanás. Você estava assim, então dizia-se isso, até que chegou a São Francisco de Assis, no século III, e começou a falar, não, que o riso também era uma coisa de Deus, não sei o quê. Hoje o riso está ficando diabólico de novo. Você tem que ter muito... Hoje, para o camarada, para rir, ele tem que saber, será que eu posso rir? Será que eu podia ter rido? Ih, rapaz, eu ri errado. Será que eu posso desrir? Entendeu? Assim, então, essa vigilância sobre a piada, que a piada passou a ser uma coisa assim, piadas machucam. Não estou dizendo que piadas não machucam, mas parece que piadas machucam mais que tiro, que o diabo. Então virou um negócio tão doido na relação ao humor, que eu não lido mais com isso, mas que eu falei assim, hoje você exige muito mais seriedade do humorista do que de um governante. Entendeu? As pessoas querem que o humorista... Mas você falou uma piada, não sei o quê, racista. Não, o cara está zoando com isso. Não significa que ele não está propondo isso. Ele não é um cara que está botando aquilo como opinião. Às vezes, o que é zoação e o que é opinião, as pessoas não distinguem mais. Entendeu? Acho que o Cacete Planeta seria cancelado? Cara, eu acho que várias coisas seriam canceladas hoje em dia, até por muito menos do que a gente fez. Agora, eu acho também o seguinte, vamos lá, né? É tudo muito complicado de entender, que tudo também é muito bolha. Você chega assim e fala assim, não, o que é? Que é uma demanda da sociedade ou que é uma demanda de uma militância? Todo mundo fala no politicamente correto, no mimimi, nos limites. Vai num baile funk e fala de politicamente correto. Entendeu? As pessoas não têm a menor ideia do que você está falando. Entendeu? As pessoas estão lá falando, senta, quica, senta, quica, e dane-se, entendeu? E dane-se. Vamos ser felizes. Mas tira azar, entendeu? Então depende onde você está, entendeu? Dependendo do lugar, as pessoas não estão nem aí, entendeu? Continua com os mesmos apelidos, continua com... Agora, numa galera, digamos assim, mais bem pensante, numa galera que domina efetivamente os meios, no sentido da opinião, várias coisas começaram a ficar mais restritas, entendeu? Várias coisas as pessoas estão com certo medo, não vai que... Até porque várias coisas mudaram pra cacete, várias coisas são muito novas para quem é novo, quanto mais para quem não é. Entendeu? Assim, então você chega assim, vamos lá, erro e crime, sempre ficou claro o que era um, o que era outro, não é mais. Entendeu? Passado e presente sempre foi claro, não é mais. Público e privado,
Não é mais. Entendeu? E várias coisas, assim, que as pessoas, até para se sentirem mais virtuosas. Então eu fico procurando tu falar uma coisa errada, que na hora que tu fala, te peguei, glu, e aí É verdade, é bem te isso. peguei, Né? além de eu parecer ser mais bacana que você, entendeu? Eu te julgo, eu te condeno, eu te lincho. E você tem uma coisa assim, que às vezes, por muito pouca coisa, as pessoas não têm mais misericórdia por nada. Nada. É verdade. A pessoa, assim, o cara falou uma besteira, já é um nazista, filha da puta, que tem que morrer, entendeu? Aí você já impede o cara de ter emprego, de ter não sei o que. Você vê o Léo Lins aí, É o Léo Lins foi cancelado. Não, foi mais mas do que você acha isso. do humor do Léo Lins? Não, vamos lá. O Léo Lins, ele teve as contas dele bloqueadas, coisa que você faz só com narcotráfico. Entendeu? O cara foi tratado com esse nível de periculosidade, não poder sair de casa. O Léo Lins, ele faz parte, digamos assim, quase de uma escola de humor. Tem vários que são assim. No caso do Caceta, até o Madureira era meio parecido. Aquele cara que pensa assim, o que é que não pode fazer piada? O que é eu vou fazer? Esse cara, ele parte disso aí. Não significa que você vai gostar de tudo, mas eu acho engraçado hoje, assim, até porque as ferramentas permitem isso. Quando você chega assim, você viraliza um vídeo de um cara nu no museu e tá lá pelado, deitado, e que umas pessoas estão vendo aquele cara pelado e tem uma menininha vendo pelado. Quando você vê a imagem do vídeo, ninguém tá puto. Tá todo mundo lá olhando, assim, blá, blá. Agora, quando você vai ver as pessoas, assim, tem não sei quantos milhões de pessoas indignadas com aquilo que não foram lá. Não foram no museu, nunca vão no museu, não entraram no museu, mas ficam putos com aquele negócio ali, entendeu? Com aquela história. O Léo Lins é meio parecido, porque assim, tem umas pessoas que jamais irão lá, entendeu? Não sabiam nem quem é Léo Lins, entendeu? Mas ficam injuriadas com o negócio que está acontecendo, porque era só antigamente não ir. Era só você, não gosto disso, não curto isso, não vou. Não, hoje não, você, além de não ir, você quer que ninguém vá. Então você se incomoda com o outro, com o lazer do outro, com o filho do outro. Eu fui falar outro dia isso, não sei o que, vi uns comentários falando assim, você está comparando uma coisa onde tinha uma criança, nós temos que pensar em nossas crianças. Eu falei, gente, a gente tem crianças barbarizadas, crianças vilipêndias, qualquer sinal de trânsito, tanta coisa para você se preocupar com as nossas crianças. Você vai se preocupar com a criança que está com pai e mãe num museu. E é essa criança que você está... Se preocupa com as outras, velho. Tem um monte de criança para tu se preocupar aí, para tu tomar conta, dar seu afeto. Não. Então tem isso, que eu acho que tem uma coisa aí também, que hoje, como as pessoas podem estar em todos os lugares ao mesmo tempo, e em rede o tempo todo, as pessoas têm muita necessidade não só de opinar sobre as coisas, como a sua opinião, os seus sentimentos serem muito importantes, além de tudo. Eu quero dizer assim, não, porque o Léo Lins fez uma piada com uma criança, com um negócio de uma doença e não sei o quê, e eu me senti muito ofendido com isso. Eu falei, cara, você está no seu direito. Agora, vamos lá. As pessoas podem ficar ofendidas por bilhões de motivos, entendeu? Bilhões. Você não tem, se você ficar pensando quais são as chances das pessoas, você não vai acabar nunca. Então, se você ficar lidando com a ofensa sendo o principal, ninguém vai falar mais nada. Ninguém vai... Ainda mais hoje, com todo mundo com capacidade de mobilização. Não sei o quê. Qualquer coisa que você falar hoje pode ofender qualquer pessoa. Todo mundo tem voz. Então, né? a ideia é todo mundo ter voz, está tudo certo. O problema é quando você quer que o outro não tenha voz. Entendeu? Todo mundo tem voz, é isso aí. O nego fala assim, não, mas você tem lugar de fala. Lugar de fala é democracia, meu querido. O lugar você não pode falar é a ditadura. Não pode falar quando tem censura. Você não pode falar o que pensa por quê? Entendeu? Porque eu não gosto da sua opinião, entendeu? Pois é, ainda Entendeu? Tem isso, né? Entendeu? Da opinião. E é isso. Alguém que pensa diferente já é... a tal da liberdade de expressão é um negócio que é para incomodar mesmo. A liberdade de expressão é para quem você detesta, velho. Para quem você gosta, chama amizade. Chama tapinha nas costas, chama festa, chama rolê, entendeu? O problema é quando o camarada fala um troço com assim, caraca, que merda. Mas é isso. Mas você como humorista, se você está fazendo um show... Não como humorista. Você como humorista está fazendo um show. Não como humorista. Não, você não come humorista, tá certo. Você não come humorista. Já comeu humorista, Rabelo? Não. Eles são muito gozados. São muito gozadinhos. Mas você, quando está fazendo, por exemplo, seu show e tal, você tem essa preocupação de repente, não fazer alguma piada que, de repente, possa deixar o público
de alguém de alguma forma? Cara, vamos lá. Como é que você analisa a parada? Eu não faço show de humor há muito tempo, não sei o quê, mas quando a gente fez show, a gente sempre tinha uma coisa que você chega assim. Uma coisa você está provocando, né? Você está falando uma coisa, às vezes, até que é mais tchananá, exatamente para causar um rebuliço, um bichicho. Às vezes tem um humor que você também vai, se você quer dar uma incomodada, quer dar uma sacaneada, quer dar uma zoada, não sei o quê. Outra coisa é aquela piada que foi um tiro no pé. Entendeu? Ninguém quer isso. Aquela piada que só causou mal-estar, só causou desagrado. Então, para você que é humorista, isso é um gol contra. Entendeu? Quando a gente estava, por exemplo, no Caceta, que é muito mais complicado, que você fala para um Brasil de audiência, a gente nunca pensava assim, por que vai agradar o povo? Senão você fica muito engessado. Mas o que vai desagradar, a gente tem que saber. Entendeu? Porque o desagrado Vocês tinham esse cuidado? Porque eu não vou dizer uma coisa seguinte, assim, o constrangimento, o desagrado, o incômodo, isso é muito ruim para o humor. É difícil você rir incomodado. Uma coisa é você ficar aqui assim, pô, essa foi foda, esses caras são tudo bem. Mas se você ficar só nessa vibe, você não volta, você não consome de novo. Entendeu? Uma coisa é você dar uma alfinetada, uma coisa é você incomodar o cara, mas nada assim. Outra coisa é você ser um chato de galocha, entendeu? Que só está, entendeu, constrangendo a pessoa, não sei o quê. Então, tem um quê ali que a gente não lida só com humor, a gente lida com comunicação, a gente lida com feedback, entendeu? A vaia, ela pode vir, mas se vier só vaia, você se ferrou. Entendeu? Se você está ali tentando... O problema hoje, que antigamente, para você ter o feedback na hora, na tua cara, era só ao vivo no palco. Hoje em dia, você está falando aqui, daqui a pouco... Aqui o pessoal já está levando um monte de tiro aqui. E nem sabe... Você nem sabe que falou besteira, já está sendo vaiado, entendeu? Então já está sendo vaiado. Já está cancelado e não sabe. Quando você se acabar, naquela época, você chegaram você lembra de alguma coisa assim que você falou, porra... Caramba, passamos do limite. Porra, passamos do limite, tomamos uma dura, já tomaram uma dura da direção. A gente teve... Foi no ar, como é que foi no ar essa porra? Tá louco, porra. A gente teve... Vocês querem? Teve algumas Acho que o Mário Lúcio te salvou de uma situação, o Cacete Planeta. Várias vezes. Não teve uma situação dessa? Teve. Eu discutia muito, tinha várias coisas que a gente achava que era meio bundamolismo deles, de não topar, fazer, que não era isso tudo. E tinha coisas que eles tinham muito mais, assim... competência e até informação para saber qual era o alcance. Vai dar merda. O alcance vai dar merda. Claro. Então, assim, a gente teve duas situações que foram bem claras. Um foi o sequestro do Silvio Santos, entendeu? Que teve um sequestro quando o Silvio Santos lembro disso. Que deu em tudo que é jornal. E o nosso lema era esse: saiu do Jornal Nacional, é assunto. Então, e o Jornal Nacional só dava isso. A gente fez milhares de piadas, aquele negócio saindo... O resgate, com o roletrando, com ajuda dos universitários. Misturamos sequestro com tudo que é quadro exatamente. E todo mundo fala assim, hoje você fala assim, meu Deus, na época a gente achou que era a coisa mais normal do mundo. E no final foi feliz, então, porra, de repente... Mandou, mas aí na Globo caiu no caso, que os caras falam assim, que na época já tinha baixado uma norma que eles não queriam que falasse de nada de outro canal. E eu fui discutir com o Mário Lúcio, assim, mas não é outro canal, saiu no Jornal Nacional. Eu estou falando do que saiu da Globo, no Jornal Nacional. Entendeu? Assim, não, mas não pode, não sei o quê. Mas, na verdade, hoje, o meu sentimento é muito mais assim, pô, piada com sequestro, é um negócio bem punk pra caramba, entendeu? Não é uma gracinha. Assim, tem uma família sofrendo. Foi um sofrimento, como é que vai brincar com o sofrimento? Aí, por exemplo, teve uma outra coisa que foi mais louca ainda da gente, que a gente estava errado e o Mário estava certo. A gente, o 11 de setembro, lá do World Trade Center, foi numa terça-feira. Eu estava indo gravar quando teve, na van, quando eu cheguei o projeto, só se falava disso. A gente gravou o programa normal, porque já estava escrito um abraço, e na quarta-feira a gente foi se reunir, só deu isso. O assunto só dava isso. E a gente só escreveu piada de Osama, Bin Laden, de Homem-Bomba, de não sei o quê. Fizeram bastante de Osama, né? Depois, mas a gente mandou assim, era o programa seguinte, aí o Mário Lúcio chegou assim, cara, não dá.
Não dá para fazer piada com isso. Eu falei, cara, falar em Nova York, ninguém está incomodado com isso. No Brasil, o cara falou assim, ele ficava assim, 3 mil mortos, cara. Eu falei assim, cara, mas é americano, o pessoal não tá... Estava certo, né? Ele só falava assim, maluco, 3 mil mortos. Aí quando o cara falou terceira vez, eu falei, pô, Mário, você tem razão. Aí o que aconteceu? Que naquele momento a gente botou o galho dentro, claro, fizemos outras coisas, mas ao longo do tempo, na medida que a comoção foi passando, as piadas todas foram indo. Entendeu? A gente fez um quadro. Quando o Osama ficou desaparecido, que todos os Estados Unidos caçaram... O buraco do Osama. No cafofo do Osama, é isso. Que a gente fez a história que o Osama tinha vindo para o Rio de Janeiro e morava com uma cabocla Jurema, uma negócio, eu lembro. E que ele não saía de casa, que ele morria de medo do Rio, que o Rio era violento. E o Osama morria de medo do Rio de Janeiro. Então tinha essa... Então, uma piada... Era onda. Então depois foi fazendo, mas a comoção... A gente teve também, assim, digamos, alguns entreveros, né? Pô, polícia quase todas processaram a gente. Polícia do Rio, São Paulo, Diadema, Minas, quase todas que a gente fazia piada sacaneando as ações policiais mais de repercussão. Tu não tinha medo, não? Tu não tinha medo de sair na rua e falar, pô, vou tomar a dura de um... Cara, até que não. Tinha uns caras que gostavam da gente também. Por exemplo, quando a gente estava em Brasília, uma vez, eu sempre conto essa história, que a gente gravava muito lá. E teve um escândalo desse, que eu não me lembro qual era. Fui eu e Beto. A gente foi vestido com aquele negócio de compra ouro, sabe, que tem na rua. Só que a gente foi placa. A gente foi assim, compra o deputado, compra o senador. A gente foi assim, compra o deputado, com o megafone na porta do negócio lá, não sei o que. Que a gente descobriu também, com o tempo, que se algum deputado convidasse a gente, os caras não podiam fazer nada. Segurança, que a gente era convidado, e o Gabeira era convidado, era deputado, a gente falou, não, a gente é convidado do seu Gabeira. A gente falou assim, convidado do seu Gabeira. Aí os seguranças não podiam fazer nada com a gente. Mas chegou uma hora lá que a gente estava fazendo essa confusão do cacete, os caras mesmo assim mandaram parar, não sei o quê, blá, blá, blá. Deu uma confusão, a gente falou, não, mas a gente está autorizado, não sei o quê, mas a segurança não deixando, não, que aqui é o Senado, aqui é a Câmara, o Gabeira, vocês são convidados da Câmara. Uma confusão do cacete, juntou um bolinho. Aí daqui a pouco veio um camburão da Polícia Militar de Brasília, vindo assim, tem lá um negócio perto do gramado. Foi chegando perto da gente, assim, aquele camburão, daqui a pouco os caras estavam tudo de janela baixada, fuzil pra fora. Aí o cara olha assim pra mim, aí o cara chega assim e fala assim, aí, seu caceta, cuidado que aqui tem muito ladrão. Aí foi embora. A polícia também zoava. Mas eu falei pra gente com a câmera desligada, que os caras falaram, pô, a melhor piada que rolou, pô, não filmamos. Foi a polícia que fez. Que maravilha, cara, cuidado que aqui tem muito ladrão. Cara, que doideira, né? Mas é isso. Cacete e Planeta dava, porra... Naquela época, os programas de humor que se destacavam naquela época era o quê? Cacete e Planeta? Zorra. Cara, vamos lá, a gente começou no Caceta, era mensal, tinha o programa legal da Regina com o Luiz Fernando Guimarães, que também era mensal, e basicamente o Zorra, porque os Trapalhões também. Os Trapalhões durou bastante tempo. O Chico já tinha... Didi, né? Turma do Didi. Já tava... O Escolinha durou. Porque o Chico virou Escolinha. Então, ele saiu o Escolinha, durou bastante tempo com a gente. Agora tu vê, bicho, nós estamos falando, isso acontecia em 1992. Pô, nós estamos em 2023. Bicho, não existem mais programas de humor na televisão. Nós temos lá no SBT A Praça é Nossa, que se mantém. Que tem 70 anos, 80 anos. Porra, é um programa... A Praça é Nossa... E tem Ibope. Não, tô falando, dá um recorde. Segurou. É só pra elogiar, mas, mas não tem um programa novo. Entendeu? Tô dizendo, tem até um cast novo. Mas tá tendo um cast que tá sendo... O pessoal do stand-up tá lá, o Jogo Portugal. Conhece o vários, Melmar, várias pessoas ótimas. Mas assim, eu tô falando assim, mas tem um formato novo. Você diz assim, quando a gente sai do ar, entra o Tá No Ar, que era, na verdade, muito um misto do TV Pirata com a gente. Não chegava a ser um programa assim novo. O Zorra saiu. Então, assim, não o Rabelo fazia o Zorra durante anos, pô. 10 anos. Porra, acabou o programa e não foi substituído por outro humor, agora você pensa assim, hoje em dia, tá? Com isso tudo que a gente falou. E o povo quer rir, né, meu irmão? Sim, mas você pensa no produtor, o camarada. Isso aqui tá crescendo. O camarada que chega assim, mas aqui, em todos os lugares que ainda tem, é tudo que falando. A gente fala o nicho. A TV aberta, em tese, como a Globo, então, ela tem que falar para todo mundo. No Brasil, que nem a nossa época, a gente falava pro pobre, pro rico, pro preto, pro branco, pro gordo, pro magro, pra mulher, pra menina, pra criança.
Hoje em dia, como tudo é muito nichado, a chance de vocês lançar uma piada que esses fragmentos não aceitam, ou boa parte desses... Então, qual é o problema? Hoje, quando você tem 1% de desagrado, ou 10%, é gente demais. Então, os camaradas morrem de medo disso, que você vai fazer uma piada, qualquer piada. Mas a gente fez um quadro no TV Pirata que a gente fazia de zoação, chama Piada em Debate. Que era contava uma piada qualquer, o português chegou lá, não sei o que, aí tinha feminista, tinha... Porque todo mundo discute, não, mas essa piada é preconceito. Só que a gente fazia de sacanagem em 1988, 89. Brincar com a Hoje é sério. Hoje é sério. É verdade. Hoje é sério. O camarada, você vai falar uma piada assim, não, mas essa piada, não sei o quê. Não, é verdade. Eu falei assim, não, mas é só uma piada. Não existe só uma piada. Tem toda uma coisa por trás que você tá... É um instrumento de opressão. Então, quando toda essa problematização não significa, de novo, que as coisas não possam ter peso, não possam ter consequência. Mas quando tudo é muito peso, muita consequência, como é que você vai ser? Você é o camarada que produz. Você que vai assinar o cheque, você vai contratar, vai lançar um produto para todo o Brasil. A chance de você apanhar é enorme. Enorme, porque você tem uma mobilização hoje, que mesmo que a massa assista e não esteja nem aí, a mobilização pela problematização, até para chamar a atenção, e até para pressionar, que de repente você vai conseguir boicotar um patrocinador, ao boicotar um patrocinador você ganhar alguma coisa em troca para ficar quietinho. Então tem muitas... Hoje é muito complicado. Tempo complicado, né, cara? O programa de humor virou... Vocês faziam lá o programa de político, né? Que vocês faziam aquela sátira de... Porque virou o programa de humor hoje em dia. São as promessas das pessoas quando fazem. Mas, cara, o melhor programa de humor é o horário político. Você pensa assim, quando você pensa um cara, o Lula, o Bolsonaro, a Dilma, qualquer um, não sei o quê, pode falar um monte de coisa, pode falar o que quiser, pode falar besteira, pode falar... O humorista não. O humorista tem que ter consequência. O humorista tem que pensar no que está falando. E o pior é que eles afetam a vida das pessoas diretamente. Então, você pede seriedade do bobo da corte. O governante pode ser bobo. Pode falar besteira, pode falar o diabo, pode falar preconceito. O governante pode sacanear gordo. Agora, o humorista é gordofóbico. Entendeu? Então é complicado. Se você estivesse nessa época do Bolsonaro e do Lula, vocês iam deitar e rolar. Porque são dois personagens assim que... O Lula a gente pegou lá, né? O Lula pegou a Dilma, né? A Dilma a gente foi. Não pegou agora essa nova, né? Mas Collor ali, vocês pegaram o auge. Ele pegou de Collor a Dilma. Tu fazia a Dilma, né? Ele fazia a Dilma. Como é que era a Dilma que você fazia? Quando eu fazia a Dilma, na verdade, não fazia... Tu sabe imitar a Dilma ainda? Não. O barato que era isso, que vocês faziam tudo, né? Eu botava minha voz mesmo. Depois, quando... Isso que era o mais engraçado. No último ano do Caceta, que eu já estava dirigindo o Caceta e não era nem mais o Caceta Planeta Gente, que era o Caceta Planeta Vai Fundo, que aí a gente chamou um menino chamado Gustavo Mendes, está aí até hoje. Gustavo Mendes, que o Gustavo fazia Dilma. Ele imita. Ele imita muito bem a Dilma. Aí ele é Dilma. Ele é Dilma. Não, que a gente nunca foi... O Hubert da gente, ele é um bom imitador. A gente fazendo escracho. Mas isso que era engraçado, cara. Eu não imitava. O engraçado roupa. era isso. A gente botava roupa. Uma vez eu estava andando na rua em Ipanema, meu camarada disse assim, cara, eu vi o programa de vocês ontem. Você estava igualzinho a Cléo Pires. Eu falei, brother, tu tá drogado. Tu é maluco, velho. Tu tá igualzinho a Cléo Pires. Tu tá drogado. Eu igualzinho a Cléo Pires, tá maluco, velho. As coisas também das novelas eram maravilhosas, as sátiras das novelas, né? Que acabava a novela, você já começava a sacanagem do capítulo. Porque tinha uns autores, brother, que sacavam de cara, que assim... Que a paródia, ela não sacaneia, ao contrário, ela ratifica, ela homologa. Você só faz paródia de um negócio que faz sucesso. Exato. Então, se você não vai fazer paródia de algo que ninguém conhece, entendeu? Assim, então tinha um negócio assim, então tinha alguns autores, como Silvio de Abreu, Glória Pérez, eles mandavam pra gente o capítulo. A gente começava na mesma fala. O camarada era muito engraçado. A gente pegava a fala do camarada, às vezes começava com a pergunta, e aí, quem está aí? A gente respondia direto, entendeu? A gente sabia como... Tinha uma galera que não era... muito bem sacado. Que era até gente boa, Manuel Carlos, por exemplo. Era um cara gente boa, mas ele atrasava muitos capítulos. Então a gente não coincidia. Ele mandava, mas atrasava. Mas a galera que era organizada, Glória Pérez, Gilberto Braga, Silvio Abreu,
Pô, os caras, a gente quase escrevia junto. E tinha um negócio engraçado também, que tinha umas novelas com muita gente, muito elenco. E não dava para fazer de todo mundo, que a gente não fazia uma novela de novo, ele fazia uma novela de 5 minutos. E aí tinha um negócio, todo mundo pergunta assim, pô, mas não tinha ninguém que ficou chateado. Era o contrário, tinha uns caras que paravam, e, pô, cara, pô, não me botou, bota aí. Faz o pô, meu lá. Porque se você faz, valoriza, aí o camarada vai... Exatamente. Então ficavam os camaradas meio pedindo. Olha só, cara, faz o meu, né? Fala, pô, me sacaneia aí, pô, me sacaneia. Que massa, porque também era isso, você botava, se os caras que eram parodiados numa novela, sei lá, de 60 atores, 50 atores, você pegava lá os 10 principais, eram os 10 principais. Viravam os 10 principais, entendeu? Então era isso. Me diz uma coisa aqui, Cláudio. Na tua opinião, no teu gosto, quais foram os melhores programas de humor que você viu e que você admirava e que você curtia e que, na tua opinião, cara, assim, de tudo que você já viu na televisão, cara, vamos lá. Quem você destacaria? Programa, assim, eu acho que pra mim, do último, eu gostei muito dos normais, os Brazuca, né? Brasileiro. Fernando Young, né? E o Alexandre Machado, com a Fernanda Abreu, o Fernanda Torres, desculpa, e o Luiz Fernando Guimarães. Agora, sim, a gente teve vários programas de fases, né? Satiricon, Faça o Mundo, Faça a Guerra, lá atrás. Mas eu destaco mais, assim, os caras, né? Assim, tipo, Chico Anísio, entendeu? Jô Soares, Golias, entendeu? Pô, os caras, assim, são grandes gênios brasileiros. Assim, o Chico Anísio é uma população, entendeu? Eu fui uma vez num festival de humor em São Paulo, que ele já estava meio debilitado, cadeira de roda, ele foi homenageado. Aí fizeram lá no Ibirapuera, aquele negócio de exposição, tem Bienal, um negócio para humor chamado Risadaria. Não sei nem se tem ainda hoje, mas teve algumas edições. Aí a primeira foi homenagem ao Chico Anísio. O Chico Anísio chegou lá, todo mundo batendo palma, ele de cadeirinha de roda. Aí tem um saguão que o nego botou seus figurinos dos personagens dele. Nossa. Eram, não sei se eram de todos, mas botaram de 90%, 300 e pouco, velho. Você entrava assim, era isso, uma cidade. É uma cidade. Você tá assim, entendeu? Só os figurinos lá dos caras todos. Assim. Aí você pensa naquele cara, e cada um era diferente do outro. Né? Ele te criava, né? O bagulho. Não, voz, o cara... Trabalho disso. E aí você Chico Anísio, Trapalhões. Durante o tempo, Trapalhões e cinema brasileiro era a mesma coisa. Quem fazia o cinema brasileiro eram os Trapalhões. Trapalhões é que levava público, sustentava. Gente, eram 2 por ano, né? Um nas férias de julho e na férias de dezembro. Eu fiz um filme com ele, Trapalhões na Arca de Noé. Eu sei. Porra, eles eram... Não, os caras são... Foda. O Jô. Bilheteria. O Jô. O Jô é uma potência. Você vê hoje Jô em internet, pedacinho. Porra, cara, o que é aquilo? Entendeu? Cara. Aí você vai na galera, Golias, Adildo. Eu fiz a última entrevista do Adildo Ribeiro. Foi esse documentário de humor que eu fiz. Um monstro também. Um monstro. Assim, o cara, maravilhoso, adorava ele. Inteligente. Você se mijava de rir. Vamos conversar com ele. Fazia aquele. Como é que era aquele personagem que ele fazia? O Múmia Paralítica. Múmia Paralítica. Não, por exemplo, tem um camarada que era um gênio e a gente teve a felicidade que ele de vez em quando visitava a redação da gente só para zoar, com o Paulo Silvino. Paulo Silvino também, meu amigo, esse aí... Como é que era aquele que ele fala? Como era grande. Não, eu me lembro uma vez, a gente era moleque, tinha uns 16, 17 anos, nada, nem sonhava em estar em televisão. Aí estamos num boteco lá em Ipanema, galera, turma, não sei o que. Aí um camarada lá falou assim, não, passei no vestibular para medicina. Aí ele pô, passou para onde? Eu quero, pô, pra Gama Filho. Mas eu não sei se meu pai vai aguentar pagar as mensalidades. Aí do nada surge o Paulo Silvino assim, Gwen. O cara tava numa mesa lá. Cara, foi uma das vezes que eu ri mais na minha vida. O cara surgiu, o Paulo Silvino surgiu. Não, ele é assim, ele era engraçado de morrer de rir. Tu falava assim, o cara falava, aguenta. Tu morria de rir. Gwen. Isso. Ai, como era grande. Como era grande. Vocês lembram esse quadro? Severino, mas o diretor, isso é uma bichona. Mas esse quem? A gente não pode mais. Mas esse é cancelado. Não pode. Total. E ele era assim, ele era um cara assim. Eu me lembro que ele foi uma vez lá na redação, ele tinha um número, a gente falando que ele tinha que fazer um show, que ele não fazia show um tempão.
Ele tinha vários esquetes prontos. Ele tinha um negócio de uma transmissão esportiva com um locutor e um comentarista de uma suruba. Né? Aí ele ficava assim, boa tarde, amigos. Ele ficava fulano pegou pelado. E o detalhe que só você viu. Não viu, não, porque pegou... Ele era genial. Ele radiava uma suruba, é isso? Ele radiava isso, com futebol, o locutor. O detalhe que só você viu. Não, o saco veio... Ele me mostrou uma peça que ele fez... Uma peça que ele fez se chamava As Aventuras do Papaceta. Meu irmão, todo em português, mas aquele português arcaico. Mas só sacanagem em português. Cara, eu falei, genial. Essa parte de sacanagem... Ele sabia. Esse documentário de humor, eu tive a oportunidade de fazer a última entrevista com a Gildo, e com ele foi ao contrário. Então, foi assim, a gente marcou a entrevista, ele desmarcou, eu liguei pra ele estava no hospital, ele falou, não, que eu tive aqui um problema, mas assim que eu saí, tá prometido, não saiu. Aí não peguei. O Agildo morreu, né? Não, o Agildo morreu lá com o seguinte, mas eu fiz. O Paulo Silvino, que eu não... Tô falando assim, só que das coisas assim, que é óbvio que você dá pra juntar vários programas de balança, mas a Família Trapo, vários programas, mas a gente tem uns caras que, porra, Juca Chaves, né, cara? Juca Chaves... O show dele era muito, porra. Nesse documentário que eu fiz sobre o humor na época da ditadura, chama Tá Rindo de Quê? Eu entrevistei o Agildo, entrevistei ele lá na casa dele em Salvador, lá em Itapuã. Com a Iarinha, né? Com a esposa dele. Não, bacana pra caramba. Eu conheci o Juca. O Juca é a infância. Eu, assim, adorava aquelas bobagens drúvidas. As músicas dele. Minha mãe adorava. Eu peguei assim muito. Uma vez em Copacabana, a gente foi à praia e ele tava passando com a mulher. Brasil já vai à guerra, comprou porta-aviões, viva pra Inglaterra de 82. Mas que ladrões. E ajude o Juquinha a encher o seu Jaguar. A comprar seu caviar. Porque ele tinha essa onda de tirar onda de rico. Legal. Não, adorava essa galera. Porra, Walter Dávila, Consuelo Leandro. Pô, cara, eu tenho muita gente boa, cara, né, quando a gente começou a gravar do Caceta, a gente tava no programa mensal, a gente gravava no Renato Aragão. Aí no Renato já Record. Não, antes, ali onde é a Terra Encantada, que é o primeiro, aqui, Renato Aragão, não sim. aquele lá, o R9. Aí lá o primeiro, o estúdio Renato Aragão. E o Escolinha gravava lá. E tinha um refeitório que os caras... Na época tava... Aí num dia eu cheguei lá, entre uma cena e outra, tava assim, os caras tudo caracterizado. Rony Cócega de Gavião com bica. Aquele Walter Davis, aqueles caras todos. Eu falei assim, cara... Ficou chocado. Nossa, pra mim, aquilo ali era Disney, cara. Pra mim, os caras são... Eles fizeram história. Só os grandes ali, estavam todos os grandes. Não, os caras estão foda. Quem viu, né, bicho? Lembra do Tutuca? O Tutuca, trabalhei com ele. Se ela me desse bola. Trabalhei com ele. Se ela me desse bola. Querido, cara. Eu fui ver um show do Tutuca no Teatro Rival, só de sacanagem. Revista, né? Revista Gugu. Bonde de travesti. Cara, fui eu, mano. Galera de colégio ver, cara, e ele fazia um negócio de uma piada que é um cara que tava com os braços paralisados. E não podia fazer xixi, tinha que pedir ajuda. E ele ficava aquele negócio dele. Cara, mas genial, né? Não fazia nada. Tu sabe disso, que eu também com. Eu vou do Iaié, do Glu-Glu e do Raio. Pô, bicho, o nego morre de rir. 42 anos no Iaié, Glu-Glu e Raio. E se eu não fizer Iaié para as pessoas, a pessoa morre. Fica puto. Pô, não vai fazer o Iaié, filho, Iaié. Eu faço mais de 5.500 por dia. E no dia que não fizer, ficou besta. Ficou besta, filha da puta. Até na cadeia, né? O Renato Aragão que contou isso pra gente uma vez, que estavam vindo eles, não sei de onde, show de São Belém do Pará. Parou no Galeão, 4 horas da manhã, morrendo de sono, não sei o que. Aí chega um cara com um fininho assim. Aí, Didi, dá uma cambalhota aí pro moleque ver. Aí o Didi falou, pô, meu irmão, tô vendo. Pô, Didi, é pra criança, rapaz. Pô, dá uma cambalhota aí, cara. Pô,
Besta, começou a xingar. Vou dar uma cambalhota é pior ainda, né? Nem fala um negócio, não é. Fala piscite, porra, pelo menos, caralho, não, dá uma cambalhota, cara. Não, comigo é 24 horas isso. Até tem lugar que eu nem vou mais, meu irmão. Eu fui na cadeia. Ninguém te leva a sério. Ninguém me leva a sério. Ninguém leva a sério. Eu fui na tu cadeia quer falar um negócio bacana. Porra, assim. ninguém me esculacha, tá maluco? Pô, a minha casa entrou outro dia uma senhora pra trabalhar 65 anos. Aí, pô, minha casa tá em obra, tá? Eu não sabia, eu vi aquela senhora descer a escada, né? Bom dia, ela. Aí eu falei, o que a senhora vai fazer pro almoço? Falei, glu-glu! Não sei nem o que eu vou comer, meu amigo. Porra, tá de sacanagem. Tem que comer peru todo dia, porra, só tá que faz maluco, glu-glu. Ninguém me leva a sério, meu irmão. Mas não leva, não. Eu me lembro que eu fui naquela época lá do Povo na TV, fui fazer uma matéria em Bangu 1, meu irmão. Porra, Bangu, cadeia, tudo. Não sei, porra. Aí entrei lá na cadeia, pá, o Wilton Franco falando com a gente no ponto eletrônico, tudo ao vivo. Vamos lá, 10 minutos, atenção certinho, o cara palhaçada, hein? Penitenciária perigosa, vamos lá, hein? 7 minutos, todo mundo focado, vamos lá, Serginho, não quero uma brincadeira, 2 minutos, vamos entrar ao vivo agora, 1 minuto, vai. Aí veio a câmera, eu olhei pra câmera, o crime não compensa. Se você é jovem e pensa em cometer um crime, não faça. Porque como é que é? Você é jovem. Porque o seu futuro pode ser. Porque o seu futuro pode ser aqui. Pode ser aqui. Aí eu faço assim pra trás, a cadeia, aí a cadeia toda fazendo assim. Né? Aí eu achei que era Glu-Glu. Eu falei, obrigado, Glu-Glu. Glu-Glu, porra nenhuma, tá lotado, palhaço, tá lotado. Eu falei, lotado de alegria? O diretor, que merda é essa, imbecil? O diretor, fazia sucesso aqui fora é uma coisa, lá dentro é outra. Aí fiquei suspenso 4 programas. Ele achou que eu tinha feito de sacanagem. Só a Rita Cadillac que fazia sucesso e presídio. Mas eu fui lá, meu irmão, todo mundo fazendo glu-glu, eu falei, tô arrebentando, porra. Mentira daqui, maluco. Que fase, meu irmão. E me diz uma coisa. Tem uma coisa que eu tô olhando aqui, que escreveram aqui, que eu achei curioso. Curioso. Teve uma experiência de quase morte na África do Sul. Esse eu contei lá no Poxa, não chegou a tanto, não, mas foi engraçado. Eu fui para a África do Sul em 95, eu tinha acabado de ter lá o Mandela, estava tomado poder, né, chegando o presidente. Eu fui lá, mas eu estava sozinho, me agreguei lá com a galera de Brazuca que estava viajando para os lugares, até que um camarada chegou assim para mim, pô, dá muita visita oficial, vamos ver onde é que o povão mora mesmo, para ver como é que é a África de verdade. Aí a gente chegou lá no porteiro do prédio e falou assim, pô, o cara perguntou onde é que a galera mora mesmo, a galera não sei o que. Não, tem uma favela lá chamada Caelite, mas não é bom vocês irem não, porque é perigoso. A gente é do Rio de Janeiro, não tem problema nenhum, não sei. Aí alugamos um carro, fomos. Quando a gente chega assim, bicho, um Ariel, nunca tinha visto aquele barraca de lata mesmo, aquela coisa, barracão, tudo de lata, assim, as crianças tudo nua, as pessoas mosca pra caramba, não sei o quê. E esse camarada, que era um paulistão, resolveu pegar uma câmera de vídeo e sair filmando as pessoas. Quando ele está filmando as pessoas de um barraco, uma birosca grande, começou a sair homem, adultos, uns 20, 30, assim. E quando os caras foram chegando, tinha um camarada que não tinha um pedaço do braço e tinha um camarada que tinha um facãozão na frente e já começou perguntando assim, o que vocês estão fazendo aqui? Não é para estar aqui. Aí o cara falou, não, a gente só parou, que tá calor, foi beber uma Coca-Cola. Não tem Coca-Cola, porcaria nenhuma, não sei o quê. E comparado com os caras, tenho a minha afrodescendência, mas eu era sueco comparado com os caras lá. Né? Então, assim, aí os caras começaram a chegar, assim, quando o sol lançou-se o Erário From, né? Quando ele falou o Erário From, eu falei Brasil. O cara falou Brasil, o cara falou assim, Romário, o cara abriu um Romário até. Aí o cara falou, Romário. Aí eu falei, Romário. Aí, bicho, aí 5 segundos, pintou uma bola, aí um molequinho ficou assim apontando pra mim um lugar que tinha Coca-Cola, que tu perguntou, Coca-Cola. Aí comprei assim, tivemos que comprar uns 4 engradados de Coca-Cola. Distribuiu pra todo mundo. Eu falei, vou virar vereador aqui. Aí foi esse negócio assim, não, futebol salva, não, se eu fosse argentino, tava morto. O cara não era o From, Argentina, bumba. Não só era brasileiro, como a gente
tinha acabado de ser campeão do mundo em 94, com o Romário arrebentando. Então, o Romário era o cara. Né? Eu falei com ele, quando eu gravei com ele, cara, tu salvou minha vida, foi isso. Então, não foi quase morte, mas... Entendi, porque eu tava falando assim, caramba, nunca soube dessa chegou história. Assim, mas bateu na trave. Agora, Cláudio, me diz uma coisa aqui. Eu tava vendo aqui na história de vocês aqui, e o momento mais triste do Cacete Planeta foi o momento quando vocês perderam o Bussunda. Certamente. E que vocês estavam viajando aí? Vocês estavam na Copa do Mundo da Alemanha, 4. E Copa do Mundo a gente sempre mantinha uma galera aqui que tinha que continuar escrevendo e gravando. E a gente foi todas as Copas em 4. Na de 2006 estava eu e o Bussunda, que fomos em todas. 94, 98 também. E foi Beto e o Hélio. Pela primeira vez não tinha da Copa do Mundo ainda. Estavam lá trabalhando até um belo dia. A gente estava no 12º dia. Na época eu corria, estava correndo e vimos uns campinhos bonitos assim. Aí eu falei, pô, vou jogar uma peladinha depois de correr. Cheguei no hotel, tinha uma galera da produção, pô, vamos armar uma pelada. Só que na hora pintou um time contra a gente, contra uns americanos, tudo de 20 e poucos anos, os caras corriam, feito uns desgraçados. E quando a gente estava levando um couro lá dos caras, num determinado momento, o Bussunda tinha pedido ir pro gol. Ele chegou para ele falou assim, pô, cara, ele falou exatamente essa frase: chega, que eu tô morto, acabou, não sei o quê. A gente voltou pro hotel, isso era 8 horas da noite, mais ou menos, mas é bem claro que era verão na Europa. E, sei lá, liguei para ele um pouquinho antes de meia-noite, perguntei se ele estava bem. Ele falou, se me deixarem dormir, vai ficar legal. Ainda falou assim, E aí, no dia seguinte, eu estava dormindo, mas ele acordou cedo. Não acordou, não, ele não dormiu, segundo conta. Chegou 6 e pouco da manhã, já tinha um diretor de fotografia tomando café, achou ele muito pálido. Ele falou que tinha passado muito mal à noite, com náusea, mas achou que ele tinha comido muito, e o futebol, e não sei o quê, ficou embromando. O cara falou para chamar um médico. Ele falou, não quero perder a Copa do Mundo por causa de bobagem. E que ele era muito ligado em futebol e Copa, então ficava nem pinto no lixo. E aí o que aconteceu, na verdade, é que ele estava nesse tempo todo já com o processo do infarte. Quando ele finalmente falou com a produção, e teve até coincidência que tinha uma ambulância lá no hotel, que a gente estava perto de Munique, com os paramédicos, e uma médica, acordaram a médica. Quando a médica foi lá providenciar, entrevistou ele, perguntando o que ele estava sentindo, não sei o quê, como é que foi jogar futebol, não sei o quê. Aí ele já apagou. Quando me ligaram... Ele conversando com a médica, ele teve o infarto? Ele não, já estava infarto. Ele perdeu a consciência conversando com ela, com a produtora traduzindo do alemão, médica alemã. Aí quando ele caiu, o diretor do programa já me ligou, era umas 7 horas da manhã, falou, pô, o Bussunda teve uma parada cardíaca. E o Bussunda estava em frente ao meu quarto. Aí eu saí pro quarto dele, estava deitado no chão, com os caras fazendo aquele desfibrilador. Aí faz aquele barulho, um cheiro de cabelo queimado, né? E aí, só que a médica me expulsou do quarto e a gente ficou lá do lado de fora uma meia hora, mas com o tempo passando, né, a gente via que, pô... E aí foi dado o óbito e tudo aconteceu, que na verdade foi aquela surpresa. Ele não era só o cara mais importante do grupo, como também era um grande amigo de infância. Não era bem assim, muita gente perguntava assim, não, mas aí como é que é a morte do Bussunda pro programa? Eu falei, cara, o programa era a menor parte. O problema é a vida. Eu conheci o cara, morei com o cara foi meu padrinho de casamento, fui padrinho de casamento dele. A gente sempre foi junto, né? Então sempre tem esse baque. Então, também, ao mesmo tempo, teve um quê ali de que a gente meio pegou esse touro à unha na ideia de que, de cara, a primeira coisa que deu foi não vamos deixar a peteca cair, até por homenagem a ele, para ele não se sentir responsável por uma queda total. Tanto que os nossos maiores ibopes foram nos 2 anos seguintes à morte dele. A gente pegou a maior média de ibope da gente foi 2007, 2008, depois que ele tinha morrido. E teve um negócio também que foi muito legal, eu sempre falo isso, que foi muito inesperado também, porque a gente não tinha uma relação próxima, embora já tivesse se conhecido, feito programa junto, em Copa do Mundo, que foi... A gente estava lá totalmente abalado, tinha acabado de acontecer o fato, e o Galvão Bueno tinha ido lá no hotel da gente, né? Eu soube isso aí. Foi muito legal isso, porque ele foi lá até lá o hotel da gente, que a gente não estava no mesmo hotel,
E eu fiquei meio nervoso. Assim, eu falei, cara, não tenho condição de dar entrevista. Não quero dar entrevista agora pro Galvão, não sei o quê. Aí ele chegou lá e falou assim, olha, só vim aqui dizer para vocês que eu era muito amigo do Ayrton Senna, embora as pessoas nem achassem que eu era tanto amigo dele assim, mas eu era muito... Quando o Ayrton morreu, eu fiquei muito abalado, muito sem chão. Vou dar um conselho para vocês que foi o que deu certo para mim. Vocês só saem dessa trabalhando. Eu falei, sem trabalhar, o dia fica enorme. Ninguém dá conta. Você tem que trabalhar. Foi isso mesmo. E então, assim, e também grupo, né? Grupo, de uma certa forma, um se apoia no outro. Sozinho é muito mais complicado você lidar com isso tudo. E aí, o que aconteceu é que durante esse tempo todo, tá? Continuamos com o programa. Ele morreu em 2006. A gente foi até 2012. E depois, quando ele foi fazer 15 anos já de morto dele, que eu fui lançar essa série no Globoplay, que é o meu amigo Bussunda, muito boa. E que aí que eu pude também rever coisas que eu nesse tempo todo eu não revia. Por exemplo, eu tinha muita coisa que eu nem tinha conhecimento, por exemplo, vídeos de galera da faculdade dele. De viagem, ele fazendo show na faculdade, vídeo de viagem nossa, vídeos antigos, que era muito duro ver de um tempo, e eu também nem tinha tido a ideia de fazer uma série, nem nada. E depois também, assim, não dava para fazer uma série sobre o Bussunda e sobre a amizade da gente que fosse melancólica. Se a gente tivesse feito antes, não dava para ser alegre, entendeu? E a vantagem da série, que eu acho que ela é muito... Ela é muito... Tem muita risada, você ri muito, verdade. Entendeu? Assim, então... Tem um quê de afeto, mas também um quê também de, basicamente, de risada. Que eu também não ia fazer um negócio, todo mundo sobre o Bussunda, pô, que tristeza. Não, pelo contrário, ele era alegria. Ali fica muito claro que é alegre. Como é que foi quando vocês, se encontraram depois a primeira vez sem ele? Assim, cara, deve ter sido muito louco, né, cara? Foi muito louco. Teve uma coisa assim que foi muito assim, marcante. A gente estava lá na Alemanha, a gente voltou direto. O corpo dele voltou logo depois. A gente chegou aqui num sábado, ele foi enterrado num domingo, jogo do Brasil-Austrália. E a gente não trabalhou, a gente fez um programa especial dele. Então a gente, digamos assim, folgou esse programa. Quando chegou na quarta-feira, que era o dia normal da gente escrever, que foi o primeiro dia, a gente escreveu o programa, a Copa do Mundo continuava. E a gente escreveu lá, o Brasil ia enfrentar a França, a gente botou lá, fez um monte de piada, normal, ia gravar. Só que a gente tinha feito assim, as piadas meio prevendo o Brasil ganhando. E a gente, geralmente, a gente fazia um plano B. Mas dessa vez a gente nem fez, acho que até por causa das circunstâncias, a gente falou, tá bom, um abraço. O Brasil perdeu. E aí as piadas não valiam. Então a gente chegou no domingo que o Brasil perdeu, se ligou todo mundo e marcamos a segunda-feira, ligamos para a produção. Olha, a gente vai mais cedo para escrever o programa todo de novo. O programa não valia quase mais nada. A gente fez as piadas todas. Então isso foi muito interessante, porque a gente, os 6, né, que nós éramos 7 sem o Bussunda, a gente foi todo mundo, a gente foi muito assim, marcante pra gente, que foi uma coisa meio assim de vamos dar conta disso. Então foi muita coisa de muito assim, time, né? De muito. A gente foi todo mundo para lá, a gente marcou, me lembro direitinho no Projac, 8 horas da manhã estava todo mundo lá. Todo mundo chegou na hora e todo mundo chegou para escrever. A gente só falou para a produção, olha, a gente vai ter que escrever de manhã, vai gravar só de tarde, que a gente gravava de manhã e de tarde. Desse dia a gente foi até mais tarde. Então, esse tipo de locomoção também, nesses momentos, né? Essas coisas também servem como uma certa forma de unir, de um se proteger no outro. Também serve como... E essa urgência de ter que fazer um programa novo já levou vocês com uma tensão para tipo, nem pensar muito. Vocês trabalham nisso. Tem um negócio do ferido não ter socorro, que ele é um quê de cruel, às vezes um pouco assim, você chega assim, de uma máquina, mas ajuda também você a passar por certas coisas. Sim. E eu aí acho também o seguinte... O famoso The Show Must Go On, né? Exatamente. O show não pode parar. E você também tem a coisa do vamos lá, né? Quem está nesse ramo, você está nisso, já fez um monte de emissora, um monte de trabalho. Cara, não dá para você durar nesse ramo sem você, no mínimo, não estou dizendo gostar, mas no mínimo sobreviver a duas coisas muito importantes, que é rotina e estresse. Se você é um cara que pira com rotina, e se você é um cara que não aguenta estresse, não entra no ramo. Porque você, de uma certa forma, esse estresse, essa adrenalina é quase como um esporte radical, como quase que te dá é o que te dá uma energia também. Aquela coisa de você... É um mar de ressaca, né?
você fazia um programa semanal, a gente escrevia e atuava na Globo, que tem que ganhar. Então, se você chegou, aí a gente chegou lá da 42, 44 de Ibope. Você dava 42 de Ibope, pô, na semana seguinte de novo, velho. Não tem aquele negócio de 42 de Ibope agora. Não, e lá é o seguinte, semana que vem é a e lá mesma é o coisa. seguinte, eu já tive na Globo, eu tive programa, eles nem fazem assim, pô, foi bem não, pra eles é normal, porra, eles não falam, porra, não, é de novo. Sua obrigação. Tô nem aí, Você tá fazendo a sua obrigação. Se tu não fizer, tem outro que vem. Você tá fazendo a tua obrigação. Cara, pra mim, a minha imagem é mais de ressaca. Assim, tu nadou 10 ondas, se não nadar a próxima, morre afogado. Tem que continuar nadando. Não tem esse negócio de... já nadei, tá nadado. Entendeu? Agora deve ter sido muito duro, porque da forma como foi, quer dizer, vocês estavam numa Copa do Mundo, vocês eram muito unidos, vocês portavam ali, e o infarto é uma doença, meu pai morreu de infarto. É uma doença que não avisa, quer dizer, a pessoa está não tem preparo. Está numa festa, mas cai duro, quer dizer, é uma coisa que não é uma doença que a pessoa fala, puxa, foi pro hospital, forma, você se acostuma caramba, com a ideia, e tal, né? puxa vida, o médico disse que não sei o quê, mas então você vai se acostumando. Vocês devem ter ficado numa situação... Não, é um negócio que é muito parecido assim, com a banda, né? E a gente, você tem grupo, né? Como se fosse uma banda, e você perde o band líder. Como assim, você não é você perde o cara. Né? E na hora do show, né, cara? Vocês estavam ali, porra. E o cara, a gente tinha uma sorte que o nosso cara, ele é um band leader mais assim, zen. Ele não era um cara de dar estrelismo, piti, nunca foi. Então a gente, de certa forma, o nosso band leader sempre foi muito fácil de lidar. Assim, mas com a ausência dele também, tu sentia toda essa ausência enorme também. Porque o Bussunda é aquele cara assim, que ele servia meio para cochoar também, porque não só porque ele era assim, porque ele também era muito calmo, ele tinha uma coisa muito interessante, que ele era muito rápido, né, de piada, de raciocínio no futebol, mas ao mesmo tempo ele era muito assim, bovino, né? Ele não era um cara, eu nunca vi Bussunda gritar, bater boca, só no Maraca, aí tudo bem, xingar, tudo bem, mas a gente assim, nunca vimos Bussunda assim, mesmo quando ele discordava, eu nunca vi ele se alterar, levantar. Então, essa ausência foi complicada também, porque como a gente era muito... Faltou um pouco... Aquela paz, né? Faltou esse airbag ali um tempo, entendeu? Então, a gente teve que se adequar também, porque o camarada que meio assim conciliava, né? Saiu. Então, a gente também teve que se reacomodar, que senão ia ser só... Você que era irmão dele, praticamente irmão, porque vocês se conheceram desde pequeno, né? Quer dizer, vocês não eram só colegas de trabalho, vocês foram crescendo, aquela coisa toda, babá. Quais foram as maiores qualidades que o Bussunda tinha e quais os defeitos dele, assim? Se você fosse fazer uma análise desse... Cara, tá engraçado. Defeito todo mundo tem, mas é engraçado dele, assim, eu fiz a série do Bussunda, e depois fui fazer lá o caso Nardoni. Eu sempre comento isso, assim, que eu entrevistei não sei quantas pessoas, eu fui de uma coisa para outra, que ninguém falava mal do Bussunda e ninguém fala bem dos Nardoni, entendeu? Assim, então você tem esse, o oposto das pessoas. Porque eu ficava assim, meio até implicando, pô, mas não, porque tem uma coisa assim, que ele tinha uma coisa meio assim, um lema assim, hei de vencer mesmo sendo gente boa, né? Ele tinha um negócio de ser gente boa, que era mesmo, entendeu? Assim, então eu acho que tinha umas coisas assim. Primeiro era isso, você sentia... Ele era um cara muito engraçado. Então você viajar com pessoalmente mesmo. Morei com ele, então ele tinha essas coisas assim, que ele parecia que ele não estava prestando atenção, parecia que ele não estava fazendo a piada, mas estava, e volta e meia tu se mijava de rir exatamente sempre com ele, porque ele tinha essas coisas de... tanto de inventar as maluquices, improvisar, como improvisar, como ver humor em tudo. Ele tinha esses comentários, né, assim, de... Isso é uma qualidade maravilhosa. Bobagens de tudo, né? Tipo assim, me lembro que a gente estava jogando sinuca, do nada tinha uma placa assim, é proibido bater com as bolas na mesa. Aí quando eu fui chegar, assim, fazer ele, rapaz... tipo, do nada, assim, é uma bobagem, tudo de quem tá sério. Mas é genial. Várias coisas assim no cotidiano. Tem uma vez que a gente tava em Ouro Preto, também, a gente tava com a sede danada, tava eu, ele e um outro brother. Aí entramos também num barzinho lá, tava assim, não servíamos cerveja no balcão. Aí o cara falou assim, tu é cerveja?
Então foda-se. Eles só não servem cerveja. Tu é cerveja? Não, tu é cerveja? Não, então foda-se. Então, porque isso é bobagem, não tem nada a ver com humor, com não sei o que. Então, ele tinha esse approach de... Né, tinha essas coisas de brincadeira. Tinha umas coisas malucas também. Eu me lembro que a gente, pro Maraca, sempre a gente... Maraca de Buzum, né? E Buzum lotado. Aí ele sempre fazia um papel de um camarada assim com problema. Hoje não sei poder falar retarda. Ele ficava assim no ônibus, ficava assim... Mengo. Assim, o tempo até conseguiu. Aí eu dava lugar para ele. E ele até o Maraca era assim. Aí quando só para sentar no ônibus. Assim. Então os caras tinham essa coisa de ser meio zoneiro, mas ao mesmo tempo assim. Nunca vi fazer também assim. Não, nunca vi fazer mal. Dá os defeitos. Então, teve uma vez que foi. Os defeitos que eu quero dizer é o seguinte, são coisas... o cara que gosta de... Por exemplo, eu tenho um amigo meu que não posso pegar um sanduíche, que ele vem e tira um pedaço do meu sanduíche. É o vício que ele tem. Posso dar uma dentada? Ele tem uma desde criança. Então, eu estou falando dessas manias. Ele tinha um negócio que a gente sentia falta, que ele sempre vinha comendo, que ele vinha com uma fruta, uma laranja, ele fazia um truque, ele enfiava um dedo dentro da laranja, ele sempre fazia assim, e você e a laranja ficava essas bobagens. Assim, mas tem umas coisas assim, teve uma vez que ele foi... Isso foi muito filha da puta. Porque ele estava na faculdade, na comunicação, e achou uma bola de futebol sem câmera, vazia. Aí ele e um outro brother encheram a bola de brita, de pedrinha, botaram numa marca do pênalti, ficou no gol. Aí o primeiro cara que apareceu assim... Se fizer até o engradado. Camarada feio, brother. Quebrou a porra do dedo. Quebrou o pé. Os 3 dedos ali. Então essa onda... Fazia pegadinha já. Essa onda também. Pegadinha. Essa onda fela da... mas é de moleque criança, também. Essa coisa é legal. É legal. Irresponsável. Se o dedo do... Se não fosse você que chutou a bola. Mas é isso. Porque, porra, quando eu falo de defeito, são essas coisas que às vezes as pessoas têm uma mania, né? Porque quando a gente conhece muito uma pessoa, é aquele cara que de repente é zoneiro, sacou, sacaneia, esconde as coisas tuas, sacou? Mas é brother, né, cara? É brother, claro, pô. É brother. Quando você pensa nele, qual é a imagem, assim, que vem à sua cabeça, assim, que você... Às vezes, quando você para em casa, que você fecha o olho, aí fala assim... Porra. Cara, durante muito tempo eu senti essa coisa assim. Por exemplo, a gente tinha uma coisa de Flamengo. Então... Jogo do Flamengo jogando bem, jogando mal, volta e meia, o Flamengo fazia um gol, perdia um gol, a gente se ligava. Né? Então, volta e meia, eu vendo o jogo, até não sei quantos anos depois dele morto, chegava, via o jogo, eu ia no telefone, meu triste, morreu. Né? Então, assim, aí esse hábito, demorei muito tempo para perder. Agora, assim, eu me lembro muito dele, né? Sempre esse meio assim, essa coisa meio assim... Buda, né? Ele sempre estava numa rede, ou estava meio assim sentado, gostava muito de fumar né? Então sempre lembro dele isso, sempre assim. O que eu mais lembro dele é a camisa do Flamengo, baseado na mão, entendeu? Vendo o jogo do Flamengo. A gente era muito ligado no Flamengo. Então, sempre que o Flamengo... Ele morava em frente ao Flamengo? Ele foi morar por causa disso. Ele foi morar ali no Leblon, ali na Selva de Pedra? Foi o primeiro apartamento que ele comprou. Ele comprou a cobertura, primeiro e único. Ele comprou a cobertura de frente para o campo do Flamengo. Foi totalmente... Se Deus tivesse a oportunidade de você chegar a encontrar com ele assim, o que você falaria para ele assim, se Deus tivesse a oportunidade de falar assim, ó... Eu não sei se ele viu, mas eu falei, tu não vai acreditar, mas a gente perdeu de 7-1. Eu acho que ele o brother, tu escapou de boa, que eu tava lá no Mineirão, tu não viu. Porra. Ali foi... Ainda bem que tu não viu, né? Eu ia comentar com ele assim, não sei se tu passou aqui em cima não, mas porra, a gente perdeu, não sei se ele ia acreditar de 7-1. E também ia falar com ele da final lá em Lima, que eu fui, que teve... Até os 43 do segundo tempo, eu achei que eu tinha sido o cara mais imbecil da vida. Que eu falei, meu Deus... E o Gabigol fez aquele gol, não foi isso? Os dois gols. Eu tava 1-0 River Plate, um sufoco, overbook de hotel, overbook de avião, noite virada. Eu falei, não tenho mais idade para isso, que eu sou um imbecil, não sei... Aí quando teve os 2 gols do Gabigol... foi uma atrás do outro. E além disso... Aquilo foi uma coisa de maluco. A galera que estava do meu lado, né, quando a gente começou a gritar, os caras começaram a gritar o nome dele, né? Aí a galera que estava do lado começou a gritar, Busso. Aí esse dia foi foda. Porque primeiro que eu achei que
Eu não sou um cara cético, mas achei que os gols tiveram certa participação. Tu que é flamenguista, me fala uma coisa aqui. Porra, o que você tá achando do Tite e o que você achou dessas mudanças todas que o Flamengo fez? Você que é um flamenguista, porra, Cara, que pode, esse ano tem foi moral pra péssimo falar, porque você, porra, e tal. O Tite O não deu Flamengo hoje, tempo. o que é o Flamengo hoje pra você? Cara, vamos lá. Eu gosto do Flamengo. O time ainda acho que é um time, né? Hoje em dia a gente disputou tudo nos últimos 4, 5 anos. Eu quero o inverso, que a gente ficava só torcendo para não cair. Agora, esse ano a diretoria fez muita besteira, né? Desde a saída do Dorival. Tiraram um cara que tava dando certo, dois botar um outro cara que, porra, que tinha dado errado. Pra trocar. Não só isso, você chega assim, você troca o técnico, bota o outro que ainda não tinha nada. 45 dias de férias, venderam o João Gomes na véspera do jogo do Mundial e foram fazendo besteira em cima de besteira. Então foi um mau ano no segundo assim, mas continua sendo um elenco bom, continua disputando. Tu acredita no Tite? Tu acha que o Tite vai dar... Cara, eu acho... Foi bom pro Flamengo? Eu não sou fã do Tite, eu não sou fã de técnico, mas tem que ver, tá começando, tava uma bosta, vamos ver. Só pode melhorar, eu acho, entendeu? Que dá um tempo também, né? Vou te mostrar o comercial que eu fiz aí. Bota aqui o comercial do BetPix aqui. Aqui o comercial que eu fiz. Eu vou ver o que tu acha desse comercial aqui, ó. Olha o comercial, Gugu. Papo reto com o Serginho. Você pergunta qualquer coisa para mim e eu respondo o que eu quiser para você. Bora lá, Gugu! Serginho, BetPix dá futuro. O que não dá futuro é você ficar esperando cair do céu, meu iê. BetPix, Malandro, quantas vezes por semana você faz a fezinha na BetPix? Se eu pudesse todo dia, mas quando meu time de coração entra em campo, é 100% na fezinha. É, Cezinha, vai na fé, meu Glu-Glu. Serginho, é verdade que estão tentando copiar a BetPix? Muitos tentam, meu amigo, mas é incopiável. Aqui é zero pegadinha. Acertou, é BetPix. BetPix, BetPix, Só na jogadinha. Deixa de mimimix, vai pra BetPix. BetPix, corre pra BetPix. Faz iê na BetPix, faz Gugu na BetPix. BetPix, só a original. BetPix. Pra você, meu iê. Vai na fezinha, porque essa hora vai chegar. Olha, muita gente, meu irmão, muita gente. A pessoa vai na fezinha, Rabelo. A pessoa vai na fezinha. Aquele dinheirinho que sobrou, né? Que vai tomar cerveja, vem tomar 30 cervejas, toma 10. O cara jogou R$5. Isso não é bababá. Jogou R$5. Ele jogou que no primeiro tempo ia ter 2 gols, no segundo tempo ia ter 2 gols, porque agora essa joga tudo. Vai com cartão vermelho, com cartão amarelo, com escanteio. Ele botou 2 gols no primeiro tempo, 2 gols no segundo tempo. Jogou em 8 jogos. Jogou R$5. Ganhou R$1.300.000. Que beleza. Impressionante. Ter sorte assim na casa do cacete. Meu Glu, vai na fezinha. Porque a BetPix é uma plataforma mais séria que tem, meu Glu. Ela é muito séria. É saque rápido e Pix na hora. Ganhou, levou. É saque rápido e Pix na hora. Vai na fezinha que a senhora vai chegar. É BetPix.io, meu BetPix. Só original. Só original. O Glu, tu mora no Rio? Bora do Rio, pô. Eu duvido que não tenha um supermarket perto da sua casa. Perto da sua casa. Deve ter. Claro que tem. Tá pra patroa. Claro que tem. Ele não vai ao supermercado. Claro que tem. É um cara chique, rapaz. Pô, nunca entrou no supermercado na vida. Presta atenção. As pessoas Na perguntam vida é assim. mentira. Mas faz tempo que eu não vou. As pessoas perguntam assim, Serginho Malandro, o supermarket é do Brasil todo? Não é no Brasil todo. O supermarket só tem no Rio de Janeiro, mas dominou o Rio de Janeiro. Cara, vai abrir uma loja deles aqui agora na Avenida das Américas enorme, meu irmão. Eu tô, quando eu vi lá na frente, supermarket, mas é uma coisa tipo, parece um shopping, cara. Tá de parabéns. Eu tenho muito orgulho de falar de supermarket, porque eu frequento o supermarket. Perto da minha casa tem 2 supermarkets. E eu fico vendo, eu fico analisando as coisas, porque quando você vai fazer compra para a sua família, você vai fazer compra para a sua família. O que você pensa? Você quer o quê? Você quer um preço justo. Qualidade. Tem um preço justo. Você quer qualidade. Bom atendimento. Lá tem qualidade. Você quer um bom atendimento. Sim. Lá tem bom atendimento. Então vá correndo pro supermarket, porque lá você vai encontrar o que você procura. E baixa o aplicativo aqui, ó. Você quer aquele preço justo? Então vai lá. Baixa o aplicativo aqui no QR Code, Superclube, Supermarket, faça o cadastro e na hora do caixa você dá o seu CPF que vão ter os descontos lá. E já tem todos os descontos aqui no aplicativo, cara. Você entrando no QR Code aqui, é bacana que você vai saber todas as promoções que tá tem. tudo aqui, ó. E você vai falar, puxa vida, não acredito
que tá esse preço? Caramba, não acredito. Meu Deus, vem cá. Já tô vendo até a tua esposa aqui, falando. Amor, olha, tá só esse preço. Amorzinho, tá só esse preço. Manda uma saranduba ir lá fazer uma compra. Ó, vai lá que você vai ver que o que a gente está falando é pura verdade. O preço é muito justo. São mais de 140 lojas. Mais de 140 lojas. Em todo o Rio de Janeiro, tá bombando. É preço, é perto, é supermarket. E outro dia eu encontrei uma pessoa no supermarket, estava falando para mim, Serginho, aquela parada lá que vocês falam no podcast, aquilo ali é verdade do Mais Cabelo? Porque ele aí você me interessa. Aí você me interessa. Porra, aí. Mais Cabelo. Porra, Mais Cabelo. Porra, o Mais Cabelo vai dar um jeito nisso rápido. Nunca teve coragem, você nunca quis fazer um implante? Um transplante, na verdade. Transplante capilar? Meu irmão, tá na moda. O Mais Cabelo revolucionou. Vou lá. É do Malvino Salvador e da Débora Silva. Tem mais de 30 clínicas espalhadas no Brasil. Todo o Brasil. Bicho, é sensacional. O Malvino esteve aqui, ficou mais jovem, 20 anos. E agora eles têm uma tecnologia diferenciada. Vou fazer, ficar louro. É uma coisa sensacional, bicho. Porque o que eu falo, por exemplo, tem gente que é calva, mas não tá nem aí. E tem gente que às vezes você às vezes é calvo e você fica aí seguro, sua autoestima fica lá embaixo, tal, abá. Então preste atenção, nesse QR Code aqui, ó, você vai ter uma avaliação gratuita. Gratuita! Você vai lá, avaliação gratuita. Avaliação gratuita. Você vai lá, vai saber o que você tem, como é que você pode fazer, o que você precisa. E aí você vai sentir outra pessoa, vai ficar mais jovem, 20 anos, vai se sentir animado, vai se sentir seguro. Fazer tratamentos, não né, perca também, tempo. né? E outra coisa tem tratamento que as pessoas acham que faz também deixa pra nunca mais fazer nada. Não, tem que tratar também. Porque os outros cabelos podem cair também, né? Fora os que você já transplantou e tal. Pra quem, de repente, e tem gente que não precisa. Pode ficar calvo. É sensacional. Você vai ligar aí no 0800... 878 2410 0800 878 2410. Adeus, calvície, porque eu quero mais cabelo! E ó, eu vou falar uma coisa pra vocês. Você ganhou aqui um tratamento lá mesmo, personalizado. Pode abrir aí. Eu vou falar uma coisa pra vocês, ó. O que a gente fala aqui, a gente prova. Vai até lá. Vai lá fazer sua avaliação gratuita. Vou voltar aqui cabeludo, hein? E não é da Organização Tabajara, não. Isso é verdade. Vou voltar aqui cabeludo. Não é a Organização Tabajara, isso não, pô. Ô, Glu, você gostou aqui da produtora, aqui, da galera? Aqui, ó. A GE. Ficaria, se eu fosse um cara solteiro, até ficaria mais... Tá casado há quanto tempo? Tu tá casado há quanto tempo? Trintinha. Eita! E de vez em quando tu fazia lá os personagens lá pra tua mulher, você faz o personagem quando chega em casa? Ela pedia, vem, Massaranduba. Lá só no civil. Me diz uma coisa, a gente tá terminando aqui. Agora, de todos esses personagens aqui que você fazia, qual que você mais gostava de fazer, assim, que você é fã deles? Você fazia o Romário... Fazia o Parreira, Casamento Parreira. Personagem. Marcos Valério, fazia o Marcos Valério? Fazia o Marcos Valério, fazia um monte de coisa. Que fim desse Marcos Valério? Tá preso ainda? Até hoje, eu acho. Porra, meu irmão. Fez muita gente que foi em cana. Hein? Tô lembrando aqui a história do Cleison presidente. Já falamos, bicho. Sim. É que você foi fumar, pô. Os dois foi fumar e tu não viu. Os dois foi fumar lá embaixo, pô. Mais famosos são o seu Cleison Massaranduba, né? Então, agora tem essas coisas. Você fazia também personalidades que existiam, né? Eu gostava muito de fazer o Romário, não tem problema nenhum, mas assim, dos personagens criados pela gente, foi o seu Cleison Massaranduba, não tem dúvida. Marcaram, né, cara? Não tem jeito. O que eu gostava é da falta de compromisso de ator. Como é que era o seu Borrozinho? Barrozinho. Era o presidente do Tabajara Futebol Clube. Olha, é isso. Ó, quem tá te mandando um beijo aqui, falando que, pô, você é boa barata. Ela é a graça da cacista. Se você tem um carro, se você tem uma moto. Você tem um carro, Glu? E você não tem medo de ser roubado, bicho? Claro que quem não tem medo de ser roubado. Então é o seguinte, Glu, quando você pensar nisso, tenha cacista no seu carro. Porque cacista... olha, o Rafael da Pajé teve o carro roubado e recuperado. Em 30 minutos foi recuperado. Que bom. Foi muito bacana isso aí, bicho. E se você tem uma moto, se você tem um carro, não pense duas vezes.
tenha Cassis, porque uma hora você vai falar assim, puxa vida, por que eu não botei Cassis? Aí vai ser tarde demais. Glu, 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 yeah. Vamos aplaudir o nosso Cláudio Manuel, que é sopa do mel, por essa entrevista maravilhosa. Cláudio Manuel é sopa do mel. E nasci no dia de Papai Noel. Tu nasceu no dia 25 de dezembro, é verdade, cara. Caramba, brother. Pô, então parabéns já adiantado. Mas devia ser ruim, porque você ganhava só um presente. Porque cara, ninguém emendava e falava, pô, é Natal e teu aniversário. Isso é ruim, mas o pior não é esse. O pior é que você não ganha nada no aniversário dos seus irmãos ganham no teu aniversário. Eu chegava assim, chegava meu aniversário, chegava assim, o presente é teu. E eu chegava no aniversário do meu irmão. Eu ficava esperando o meu. Muito bom. Cláudio, mas é isso, querido. Um homem não morre não. quando ele deixa de existir. Não. Ele só morre, Cláudio, quando ele deixa de sonhar. Oh, yeah! Próximo papagaio.